Paz do Senhor, geração eleita, rompendo em fé. Estamos aqui em mais um episódio do GJ Cast, não é isso, Rony? É isso mesmo, Pastor Rony por aqui. É um grande prazer te encontrar mais uma vez nessa mesa. Aumente a expectativa, enche o coração, porque tem coisa boa chegando aí. Isso mesmo. E antes da gente iniciar esse vídeo, a gente quer pedir algumas coisas para vocês, que já é de costume, né? Você que não é inscrito, se inscreve nesse canal. Gente, quando você se inscreve nesse canal, você nos ajuda a alcançar mais pessoas e conectar mais pessoas nesses testemunhos, nessas experiências que edificam vidas. Então, você que está aqui há bastante tempo e ainda não é inscrito, se inscreve, porque isso vai ajudar a gente bastante a alavancar esse podcast, pela glória de Deus. E é muito bom também lembrar que você acione o sininho. Porque quando você aciona o sininho, você ativa todas as notificações para quando a gente soltar um vídeo novo, esse vídeo chegar até você. E é muito importante você também nos conectar com a gente através do seu comentário. Isso mesmo, quando você comenta, você faz parte do que está acontecendo aqui. Então conta pra gente da onde você está falando, qual é a sua cidade, qual é o seu nome, qual é o seu pedido de oração, porque a gente vai ler todos e orar por vocês. Então não deixe de colocar aqui a sua experiência, talvez você que tem uma experiência parecida com o que vai ser contado aqui, e você que compartilhar isso com a gente, escreve no comentário e conecte com a gente, porque vai ser sobrenatural, né, Dar? É isso mesmo. E também deixa a sua curtida aí, né? Que isso mostra pro YouTube que você gostou deste conteúdo. Bora pra vinheta? Bora pra vinheta? Apertem os cintos e bora pra vinheta. Dá. Estamos aqui com mais um episódio e com um convidado mais que especial. Alguém que tem enfrentado mundo e todos por o amor do Evangelho e tem pregado a palavra do Senhor. Tem sido uma atalaia aqui na terra para pregoar a palavra do Senhor. É com muito carinho e honra que eu apresento para vocês o nosso grande pastor Jonatas Menezes. Olá, queridos. Um bom dia para todos. Que o Senhor possa estar nos direcionando em tudo. Quero agradecer aqui por este convite. Eu creio que Deus tem uma palavra, Deus tem um direcionamento. Fica com a gente, porque eu tenho certeza que você vai sair edificado deste podcast. É isso aí. E pastor, a honra é toda nossa. Ficamos muito felizes em te encontrar aqui, em conectar com o Senhor, a gente sabe da essência que você carrega, daquilo que o Senhor tem te entregado dia após dia. E contando tudo isso, eu gostaria que você compartilhasse com a gente uma experiência espiritual que mais te marcou nessa caminhada. Pois é, a gente que está na caminhada do reino, servindo ao Senhor, o Senhor nos proporciona grandes experiências espirituais. Como pastor de igreja, pregando o evangelho e alguém que ama muito avivamento, manifestação do poder de Deus, já passei por várias experiências e uma das experiências que marcou a minha vida foi quando eu assumi uma congregação e chegando ali recentemente, poucos meses naquela igreja, ainda não conhecendo os irmãos, estávamos em um culto de oração, é uma segunda-feira, e culto de oração a gente sabe que ele é um culto que deveria ser mais valorizado, mas infelizmente é o menos frequentado na igreja. E tinha ali poucos irmãos orando, mas a presença de Deus estava tangível, estava manifestada naquele lugar. E enquanto eu ministrava a palavra ali naquele culto de oração, o Senhor me direcionou a uma irmã e eu via que essa irmã chorava e o Senhor começou a falar algo no meu espírito e o Senhor disse para mim, eu vou fazer um milagre aqui hoje. E eu disse, obrigado, Espírito Santo, faça, fique à vontade. E quando estava terminando aquele culto de oração, eu chamei os irmãos à frente e disse, irmãos, vamos orar, porque o Senhor me disse que vai fazer um milagre aqui hoje. Eita glória. E eu não sei o que é, mas o Senhor vai fazer. E quando essa irmã veio para frente, a minha esposa estava ao lado dela, o Senhor disse para mim, o milagre é na vida da irmã Patrícia. Alô, glória. Eu falei, irmãos, o Senhor vai abençoar todos nós que estamos aqui, porque Ele é maravilhoso, mas o Senhor me disse que hoje o milagre é na vida da irmã Patrícia, eu não sei o que é, e ela estava grávida. Ela estava grávida. E o Senhor me disse para direcionar a minha esposa para colocar a mão sobre a barriga dela, e naquele momento nós começamos a orar. E ela começou a chorar copiosamente,
E o Senhor me impulsionou e eu disse para ele, irmã Patrícia, o Senhor fez um milagre hoje. Anote essa data. Anote essa data de hoje, porque o Senhor fez um milagre hoje. E quando passou-se 3 meses depois, o filho dela nasceu. E quando nasceu, a notícia chegou para mim que ele nasceu com um cordão umbilical enrolado no pescoço. Eita. E quando o pai dele foi no culto, um dia depois, eu disse, meu irmão, Deus fez um milagre lá. Né? O menino nasceu, que bênção. Ele falou, sim, pastor, Deus fez um milagre dia 31 de agosto. Aí eu fiquei sem entender, né? Falei, mas como assim? O menino nasceu agora, o cordão. Aí ele foi e falou, agora eu posso explicar para o senhor. Eu fui na casa dele, ele tirou uma bateria de exames e ele disse, pastor, a minha esposa estava sofrendo muito. Naquele dia, ela foi para a igreja sofrendo porque o nosso filho tinha diagnóstico de síndrome de Down, insuficiência cardíaca, e ele ia nascer e provavelmente se vivesse ia vegetar, né? Aí o que aconteceu? Naquele dia que Deus te usou, a minha esposa disse que quando vocês oraram e a sua esposa colocou a mão, a criança parecia que girava no ventre como uma bola de fogo. Uau. E naquele dia Jesus curou. Eita, Por quê? glória. Porque quando os médicos nasceu, quando o bebê nasceu, os médicos tirou ele e ficou sem entender. Aí chamou um médico, chamou outro e falou assim, mas nos exames até os últimos dias não estava aparecendo a síndrome, mas o menino nasceu perfeito. Eita, glória. E hoje está um rapaz, está saudável, porque quando Deus faz um milagre, ele faz completo. Amém? Isso foi uma experiência extraordinária de muitos que o Senhor nos fez viver no reino e nessa caminhada cristã. E, pastor, a gente sabe que um milagre desse é um testemunho maravilhoso, né? Como é que foi o pós, né, para a igreja? Como é que ela aceitou, fortaleceu a fé das pessoas lá? Porque é magnífico, né? Quando Deus ele faz algo maravilhoso e transforma, né? E os testemunhos são para isso, né? Testemunhar a glória de Deus que ele pode fazer. Sim, sim. Depois do milagre, que o bebê foi para a igreja, foi consagrado, aquilo já era um comentário, né? Aí, e o milagre, ele serve para manifestar o poder de Deus e abrir portas para a pregação do evangelho. E para alcançar vidas. Então, a gente crê que a partir daquele momento, muitas pessoas começaram a ir à igreja de primeira mão na expectativa, sim, de estar recebendo cura, de estar recebendo milagre, e ali abrindo a porta da pregação do evangelho. Então, a igreja foi muito edificada, a igreja foi avivada, e nós vimos um crescimento exponencial na igreja, Uau. né? Eu vi uma coisa que aconteceu ali, devido a esse fato e outros mais, os filhos dos irmãos que estavam afastados da igreja começaram a retornar. Eita, glória. A gente batizou muitos deles. Então, quando, né, eu despedi daquela igreja, assim, nós deixamos muitos jovens e adolescentes que estavam afastados, já incluídos na igreja, se movimentando, e tudo para a glória de Deus. Esse Deus é maravilhoso. Só Deus faz isso, né, pastor? Só Deus faz isso. E, pastor, como é que foi seu início? Como é que foi o chamamento pro evangelho? Como você conheceu Jesus? Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Pois é, eu tive a graça, né, a graça de nascer quando eu tive 1 ano de idade, meus pais já foram para o evangelho. Então eu me considero que eu nasci no evangelho, Glória a Deus. né? Fui criado ali e desde então sempre na casa do Senhor, envolvido. Na adolescência a gente estava que apronta um pouco mais, mas eu nunca me distanciei do evangelho, nunca me distanciei do evangelho. Sempre ali na igreja, sempre caminhando com Jesus. E desde criança já tinha algo do Senhor na minha vida. Eu sempre envolvido nas coisas do Senhor, nos trabalhos da igreja, né, no louvor, e sempre fazendo alguma coisa. E ali, na adolescência, Deus já começou a usar pessoas para falar na minha vida, para falar sobre o ministério. Eu confesso que quando o Senhor falou sobre o ministério pastoral comigo, tá pastoreando, eu realmente não queria. Uau. E é muito interessante isso, porque geralmente é aquilo que a gente não quer, né? Tenta fugir de todo jeito. Né? Jonas, vai para Nínive. Não, Nínive não. Né? Mas o Senhor falava, porque o meu pai também, sempre envolvido na liderança, pastoreando a igreja,
E eu envolvido com os pastores, eu via o que eles passavam, o que eles, né, sofriam, os desafios. Eu falei, não, isso eu não quero. Aí, o que que eu fiz? Olha para vocês verem que coisa interessante. Bem rápido. Eu comecei a montar um grupo de louvor. Eita, glória. E comecei a cantar, tocar, e fomos, canta aqui, canta lá. Eu falei, é isso que Deus vai fazer. Deus falou que vai me levar nas nações, Deus falou que vai nos levar. E eu achando que era para todo o grupo, mas o Senhor estava falando comigo. Né? E um certo dia eu estava no estado do Espírito Santo e eu fui orar na casa de uma irmã. Fui levar uma tia minha para orar, na verdade. E eu, com 16 anos de idade, ela chamou assim, falou, pastor, vem cá. Eu, com 16 anos, eu falei, não sou pastor, não sou nada. Ela falou assim, você já é. Só não chegou o tempo. Eita, glória. E aquilo ficou, sabe? Aí depois o Senhor começou a falar sobre isso na minha vida. E eu, com um grupo de louvor, não querendo assumir, e só que quando o Senhor chama, irmão, e Ele te vocaciona para algo, não tem como fugir. É isso. Quando eu menos percebi, eu estava no púlpito da igreja, pastoreando a igreja, e depois acabou, irmão, não teve como, né? Aí a gente está aí até hoje, servindo ao Senhor, pastoreando a igreja, né? O Senhor nos deu e fez nascer uma igreja através da nossa vida, e nós estamos aí. E assim foi o nosso início, né? O nosso chamado do Senhor para as nossas vidas. E te deu um lugar, né? A igreja. Como é que foi a formação dessa igreja? Conta para nós como é que você foi introduzido lá. Teve um antes, né? Como é que foi o propósito de Deus se cumprir na sua vida através dessa liderança? Sim, eu fui pastor na Assembleia de Deus por Uau. alguns anos, né? Desde novo ali, envolvido no ministério. E o Senhor começou a falar, né? Através de outros profetas, de irmãos, que Ele tinha uma obra na nossa vida, que Ele tinha algo para fazer através da nossa vida. E ali então, né, no decorrer dos tempos, a gente começou a sonhar com isso, a ver isso. Então, aquilo começou a nascer, né? Porque a gente sabe que igreja a gente não abre, igreja nasce. Então, primeiro o Senhor vai gerar em você. Então, a gente usa até a expressão, você vai ficar grávido dessa palavra, né? E ali você vai começar a gestar isso. É isso. E isso aconteceu comigo. E eu comecei a gestar aquilo. E quando eu vi que chegou um tempo que não dava mais para segurar, né? Eu fui na igreja a qual eu pastoreava, entreguei todos os cargos, entreguei tudo, né? De primeira mão, a minha ideia era descansar um pouco para depois começar esse projeto. Mas eu entendi que no reino, enquanto descansa, carrega pedra, né? O Senhor não chamou para nosso descanso, igual os irmãos dizem, né? Nosso descanso não é aqui. Nosso descanso não é aqui. Então foi muito assim, o Senhor, Ele começou a empurrar isso, sabe? E eu falo para você uma coisa aqui, né, para vocês dois. Eu fui resistente a começar esse ministério. Porque eu estava bem, eu estava pastoreando, a igreja estava crescendo, Jesus estava fazendo maravilhas, eu estava bem, né? E aí a gente nota que quando tudo está bem é que o Senhor vai fazer alguma coisa com a gente. E eu fui resistente, porque o Senhor começou a falar. Então o que aconteceu? O Senhor tocou na saúde da minha filha e tocou em mim. Uau. No mesmo tempo, na mesma semana ali, a minha filha deu uma infecção no olho e ela quase que teve que fazer uma cirurgia e poderia ficar cega. E o Senhor, eu tive uma infecção e eu... Rapaz, mas foi uma luta. Aí o Senhor nos fez entender que era a nossa resistência. E eu falei, então, Senhor, já que o Senhor quer, então vamos para dentro desse negócio. Cuidado. E eu fui, irmão. E eu vou falar para você um negócio, como que é desafiador. Né? É desafiador, porque Desafiador. aquilo que eu disse para você que toda expansão primeiro nasce de uma visão. E o problema é que o Senhor, Ele costuma te mostrar, né, aonde Ele vai te colocar, mas o processo do caminho, Ele não mostra. Então, quando você fala assim, eu vou, você já está vendo a igreja cheia, você já está vendo a igreja toda pronta, aí aquilo já está na sua mente, só que você não vai começar lá. É E degrau o por degrau. começo, né, é desafiador. E o primeiro culto nosso foi na garagem da casa de minha irmã, e dali a gente conseguiu uma loja.
comprei som, comprei cadeira, passei no cartão e não tinha membro. Não tinha membro. Tinha poucos irmãos ali que foram e falaram, não, pastor, nós estamos com o senhor, mas não dava recurso suficiente para manter aquilo. E a fé, rapaz, o fogo queimando, falando, Jesus chamou, daqui um mês vai ter muita gente nessa igreja, né? Daqui um mês, aí o que aconteceu? Daqui um mês eu perdi a metade do que eu tinha. Meu Deus. Sabe, eu ia para a igreja, eu orava, eu chorava, falei, Jesus, acho que eu entendi errado. Eu acho que eu tô aqui por mim, a minha emoção, e naquela luta, rapaz. Aí o Senhor nos mudou de localidade e ali começou a desenvolver. E o Senhor começou a trazer pessoas que foram somando, foram agregando, né? E eu vou falar com você que uma peça principal dentro do chamado para que possa fluir é Deus te dar uma companheira que também entenda a visão. Exatamente. Então, a minha esposa, ela abraçou a visão, ela abraçou isso. E quantas vezes eu falei isso lá no culto esses dias, falei, quantas vezes eu pensei em desistir, jogar a toalha. Falei, vou parar. É hoje que eu vou parar. Vou entregar tudo, vou procurar alguém que quer continuar. E ela sentava comigo assim e falava, não, o Senhor nos chamou. Ele falou que seria fácil. Se precisar e não tiver nada, nós vamos continuar. Eita, glória. Porque quando eu decidi viver totalmente por conta do Evangelho, eu não decidi viver pro Evangelho para ganhar dinheiro ou para ter uma vida. Não. Porque eu vim de uma família, meu pai é um empresário, meu pai tem empresa, meu pai tem muita coisa, eu poderia estar ganhando um bom salário. Eu abri mão de tudo realmente para viver aquilo que o Senhor nos chamou. E os primeiros dias, os primeiros meses e anos foi totalmente desafiador. Pensa que você abrir a geladeira e só ter água. Não é fácil. Aí a sua esposa fazia uma oração com o Senhor e falava assim, tô com tanta vontade de comer um queijo. Aí você sai para resolver um problema, na hora que você chega na porta da sua casa, sacolas de compra, e o queijo está lá dentro. Então, é desafiador, mas é maravilhoso servir ao Senhor. Então, assim, começou o chamado, e minha esposa veio, nós viemos, veio alguns irmãos, e a gente foi trabalhando e fomos fluindo com muitas lutas, com muitas percas, com muita dor, mas com muita glória, com muita unção, com muito mover de Deus. E, cara, eu vou falar com você, se tem Jesus, tem tudo, e Ele é o dono da obra, e a gente só tem que fluir naquilo que Ele está apontando e direcionando. Hoje nós estamos aí, fizemos 9 anos esse final de ano, e o Senhor nos movimentou nesse final de ano, saímos de uma igreja de 105 metros e fomos para uma igreja de 800 metros. Glória a Deus. Então, assim, e o Senhor colocou este galpão nas nossas mãos. Depois a gente pode falar sobre isso, Pode se sim. vocês quiserem. Glória a Deus. Pastor, o nome da igreja carrega um peso espiritual muito forte. Teria algum significado que você queria compartilhar com a gente? Lugar de adoração? Sim, isso aqui é excepcional. Quando a gente começou os primeiros passos do ministério, eu tinha um pastor comigo. Ele era uma pessoa influente na minha vida, então acabou que ele entrou junto comigo. E a gente registrou a igreja e colocou o nome que ele achou, né, bem lá, passou. Porque eu não sei se vocês já sabem como funciona. Você manda 3 nomes para poder selecionar um, né? E só que a gente viu que não dava para andar junto, que não era aquilo que o Senhor queria. Conversamos e ali ele se afastou e eu continuei no ministério. Porque na verdade eu comecei, né? E eu disse ao Senhor, Senhor, não é este nome. Porque se o Senhor me tirou da Assembleia de Deus para ter o nome da Assembleia de Deus e fazer igual a Assembleia de Deus, eu ficaria lá. Eu não saí da igreja por causa da Assembleia de Deus. Saí porque o Senhor disse que tem algo para fazer através da nossa vida. E nesse interim, o Senhor me deu o privilégio de tirar uma férias de uma semana com a minha família, ali em Caldas Novas. E eu estava assim, no hotel, olhando para o céu assim, e eu disse, Senhor, o que o Senhor quer? Me dá um nome. Aí o Senhor me levou lá, quando Salomão constrói o templo, Eita, levanta o templo e vai inaugurar o templo. E a presença de Deus vem, né? O fogo de Deus vem. Aí o Senhor falou no meu espírito, ele falou assim, faça da minha casa um lugar de adoração. Porque a gente vê que muitos lugares já perderam essa essência.
Não é um lugar mais onde as pessoas vão para adorar o Senhor. Vão pensando em pegar alguma coisa, receber alguma coisa, mas entregar são poucos, né? Um culto, uma adoração. E o Senhor diz, faça da minha casa um lugar de adoração. Eu falei, um lugar de adoração? É esse o nome. Eu voltei de lá, já mandei para o advogado, falei, um lugar de adoração. Ele falou assim, não, mas tem que ser 3 nomes, pastor. Eu falei, você pode pôr qualquer outro nome, é esse nome que vai passar. Eita, glória. Ele falou assim, não, mas fala aí, eu fui, pus mais 2 nomes aleatórios lá, que eu nem lembro qual que é. Nem lembro, porque para mim já estava selado. E na hora que ele mandou para mim e falou, pastor, esse nome passou de primeira. Eu falei, rapaz, você já estava registrado era no céu. Não tem como, já Deus falou. Eita, glória. E aí a gente já mudou toda a documentação, já coloquei a placa, e até hoje está um lugar de adoração. E nós temos um lema lá na igreja. A pessoa visitou a primeira vez, conheceu. Visitou a segunda porque gostou. Se voltar a terceira, ficou. Porque o ambiente realmente é para adoração. Você sente a presença do Espírito Santo. Né? Eu já vi pessoas falar que, pastor, quando eu entrei, eu arrepiei tudo. Pastor, que presença é essa? Então, a gente trabalha para manifestar essa presença do Espírito, sabe? Essa comunhão com o Espírito Santo. E assim, nasceu um lugar de adoração com este nome propício, né? Glória a Deus. E legal, né, pastor, que você chegar num âmbito, num lugar de expansão, é entender que o reino de Deus está avançando. E tem um pastor que eu gosto muito que ele fala assim, ou você expande ou você explode. Então, quando Deus ele dá a direção, imagina se ele fala com José, qual que seria a trajetória? Você acha que ele iria? Com certeza. Então, quando Deus ele dá uma promessa, claro que vai ter uns percalços, mas para que as pessoas entendam que ele vai estar, ele não vai faltar. E nessa caminhada, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou, ministerial, de falar assim, cara, hoje não dá. Mas aí você viu o toque do Espírito Santo, ou você viu um testemunho, ou você viu a manifestação real do Senhor sobre a sua vida. Antes de eu te responder isso aí, olha que interessante. O tema deste ano da nossa igreja é o ano da expansão. Eita, glória. Ano passado foi o ano do transbordar. E eu estava na igreja e olha que coisa mais linda. O Senhor te dá uma palavra, você espera alcançar aquilo que o Senhor falou, mas o ano foi passando. E eu falei, Jesus, o Senhor falou que ia transbordar. E eu estava esperando um crescimento, estava esperando, né, em todas as áreas, um transbordar. E eu me lembro que eu saí no passeio da igreja e eu falei com Jesus, Jesus, eu ouvi errado? O Senhor falou que era o ano do transbordar? Porque eu já imaginava a gente sair daquele lugar e ir para um lugar, sabe? Já tinha procurado outros lugares e não deu certo. Eu me lembro como se fosse agora. Eu no passeio, olhando para a placa da igreja, e o Senhor falou para mim, o ano acabou? Eu falei, não. Ele falou assim, aquilo que levaria 10 anos, eu posso fazer em um ano. E o que levaria um ano, eu posso fazer em um mês. O que levaria um mês, eu posso fazer uma semana. E o que levaria uma semana, eu posso fazer em um dia. Deus falou comigo assim. Eu fui, abaixei minha cabeça, adorei o Senhor. Passou uma semana. Chegou a notícia desse lugar que a gente está hoje. Uau. Então, se o Senhor deu uma palavra, pode passar o tempo que for, mas não termina antes da palavra se cumprir. O Senhor é fiel. Se ele mandou, ele paga a conta. E todas as vezes que o Senhor te der um projeto, você não tem a medida para cumprir ele. Porque se você tiver, ele é seu. Então, eu vivo isso. Quando você perguntou aí, um dos desafios, os grandes desafios, cara, que a gente enfrenta, muitas das vezes, é quando falta 5 dias, 3 dias para pagar o aluguel e você não tem nem a metade do recurso. Quantas vezes eu fiquei 3 noites sem dormir, esperando, falando, Jesus, como que eu vou fazer? E faltando um dia, o Senhor envia o recurso e você paga e quita todas as contas. Aí vem a voz do Espírito falando, o que é meu, eu garanto, o que é meu, eu sustento. Foi eu que dei, eu sustento. E o Senhor faz isso para a gente entender, cara, que a obra realmente é dele e não é nossa, né?
Então, quando o Senhor dá projetos, eu estou fazendo agora à frente da igreja, né? Ah, eu vi mesmo suas stories lá. Sim, estou gastando uns 10 mil reais na frente da igreja. Não parei para somar, não, estou chutando. Porque eu também aprendi não somar. Exatamente. Eu parei com esse negócio de somar. Olha que tremendo. Eu estava no culto domingo, preguei, e o Senhor me deu uma palavra profética para a igreja e falou: ó, o Senhor está me falando que tem pessoas com causa na justiça aqui, que ele vai trazer solução. Aí veio um tanto de pessoa para frente, porque pessoas que é para aposentar e tal. E uma irmã me procurou no final, falou: pastor, ano passado o senhor orou, e eu fiz um voto ao Senhor. Se o Senhor me desse, eu ia dar uma parte para a igreja. E o Senhor me deu a vitória e eu estou com o dinheiro lá em casa para entregar. Deus é Eu fiel. não ia fazer à frente da igreja agora. Eu ia preparar para fazer. Só que quando eu peguei o valor do voto da irmã e o valor da placa, era praticamente o mesmo valor. Uau. Eu falei: Jesus, o senhor deu a placa. Olha que bênção. Ela me entregou, cara. Ela me entregou o valor. Eu peguei e falei: agora eu faço a placa. Só que quando eu fui fazer a placa, eu esqueci que eu tinha que reformar a parede da igreja. Uau, pra colocar. Eu esqueci que eu tinha que fazer o acabamento do telhado. E começou a puxar uma coisa ou outra. Eu falei: Jesus, e agora? Ele falou: faz, meu filho. Só começa. Irmão, tá lá. Pergunta para mim, como é que o senhor vai pagar? Só Deus sabe. Deus vai mandar tudo na hora certa, vai estar tudo, tá lá. Então, esses desafios fazem a gente crescer, cara. Exatamente. Faz a gente conhecer o Senhor, né? E essas experiências vai formando a gente. Então, um dos grandes desafios que a gente enfrenta, dentro da pergunta que o irmão fez, é a questão financeira, é a questão também de você confiar em pessoas, investir nela, Sim. e de repente elas virarem as costas, irem embora, e você fica Sentido, né? sentido com aquilo, né? E os levantes e essas coisas mais, mas o Senhor vai nos sustentando. E faz parte do encargo pastoral, né? É, também sou pastor e a gente sabe dessa, porque as pessoas hoje em dia, né? As pessoas acham que ser pastor é um título. É bonito falar, eu sou pastor, meu nome é pastor Rony, tal, eu tô numa igreja. Isso, ao olhar do outro, ele acha bonito, mas o encargo pastoral, ele é muito maior do que apenas um título. Para você ter uma ideia, nessa semana, de tarde, eu estava em um culto fúnebre e à noite eu tive que ir a recorrer a um jovem que está passando por um momento de pré-depressão e doenças físicas. E isso ninguém vê, isso a gente não posta no Instagram, ninguém vê. Esse encargo pastoral, ele é muito direcionado por Deus. Então, se eu posso deixar, eu queria também até pedir a dica do pastor, se eu posso deixar uma dica para você, é que, cara, se o Senhor não te chamou, não vai. Se o Senhor não te deu esse encargo, não vai, porque ele dá segunda capacidade àquilo que ele tem como propósito. E eu gostaria até de te perguntar, e para você deixar para a galera nossa aí, que talvez alguém tenha um chamado pastoral, ou tá com medo, ou tá querendo, qual que é a sua dica para esse jovem que tem um chamado, mas ainda não está exercendo? Vou contar uma experiência para você. Eita glória! Eu conheci um jovem e ele começou a envolver na igreja. E aí você dá oportunidade, a pessoa prega, Normal. dá uma palavra. Aí você dá até um cargo para ele ali, para ele estar em algum departamento. E ele vai vivendo aquilo e ele cria na cabeça dele, pela emoção, que eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação. Aí um jovem me procurou e falou: pastor, eu tenho uma vocação, Deus me chamou, e ele me chamou e eu vou viver pelo evangelho. Eu falei: amém, glória a Deus, mais um, amém. Eu falei: vai lá em casa lá para a gente conversar um pouco. Ele falou: vou. Ele foi ele e a esposa dele, e nesse dia minha esposa estava viajando, e eu estava só em casa. Aí eu sentei e falei: me conta. Ele falou: não, pastor, eu sinto, eu vejo o trabalho, eu sinto que o Senhor me chamou para ser um pastor e para trabalhar na obra e pregar o evangelho. Eu falei: amém. E você está pensando em qual sentido? Do púlpito, da pregação
ou do estilo de vida que um pastor tem que viver. Eu perguntei para ele, você está disposto a abrir mão de algumas coisas, a renunciar a algumas coisas, a dar, né, prioridade àquilo que você prioriza e deixar para lá? Eu falei, você está disposto a viver momentos de escassez? Porque o pastoreio não é o púlpito, não é a pregação do domingo. O pastoreio é a vida. Aí, nesse dia, eu falei com ele assim, ó, eu aceitei o desafio junto com a minha esposa do chamado do Senhor, e vai ter horas que você vai estar cheio de pessoas do seu lado e sozinho. Vai ter horas que você vai ter conflitos dentro de você que você não pode nem abrir a boca para falar com alguém. Vai ter horas que o recurso financeiro não vai estar com você, cara. Aí eu falei para ele, eu vou te passar uma experiência real, você quer ver? Ele falou, quero. Eu abri a minha geladeira e só tinha cubos de gelo. Eita. Eu falei, você está disposto a passar por isso aqui? Ele falou, parou, sentou de novo. Passou uma semana. Ele já não estava querendo exercer mais. Ele entendeu que eu tenho que fazer outra coisa. Então, ser pastor não é um momento de emoção na alma. Exatamente. Ah, pastor, então quer dizer que para mim ser pastor eu vou ter que ter uma geladeira só com água? Não, cara. Não. Mas se for preciso do Senhor fazer você passar por ali para construir algo, Ele vai fazer você passar por ali para construir algo. Porque Paulo, ele vai escrever, eu sei ter o que comer, sei ter escassez, sei passar frio, sei sentir calor. Sei ter abastança, sei não ter nada. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Entendeu? Então, é os estágios que você vai passar, né? Então, o chamado pastoral, ele é sim, é excelente, né? É muito bom quando você realmente entende a vocação e o Senhor te consome, você já não sabe fazer outra coisa. Se você perguntar para mim hoje, você sabe fazer? Eu não sei fazer outra coisa, Uau. né? Eu não sei fazer outra coisa. Tudo que eu faço, eu falei no púlpito da igreja, irmãos, eu respiro isso aqui. O Senhor me consumiu, né? É igual aquela passagem. Você achou uma pérola no campo, você lá vendeu tudo, foi lá e comprou o campo. É meu, cara, acabou e acabou, você vai viver aquilo ali. Então isso é ser um pastor. Isso é o chamado pastoral. É você estar na dispensação do Senhor. Olha para vocês verem. A gente está com a igreja hoje, uma igreja estruturada, uma igreja grande. E eu falo com os irmãos, a igreja não é minha, ela é do Senhor. E se o Senhor quiser me mover amanhã para um outro lugar, ele vai me mover para outro lugar. E aí essa igreja pode ser passada para outra pessoa, porque a igreja não é minha. Então, ser pastor também entenda isso, que você não é dono da igreja. Uhum. Não é geracional, E né? nem dono das almas, né? Você não é dono. Dono das ovelhas, não é? Entende? E por quê? Porque muitas vezes as pessoas hoje estão vendo o pastoreio como algo empresarial, e não é. Não é algo para você gerir recursos. É para você cuidar de almas, cuidar de vidas. Agora, o seu recurso ele é garantido, porque você trabalha para o dono de tudo. Né? Eu falo com os irmãos, ó, você pode até não ter muito, mas também nunca fique sem nada. Porque Isso, o Senhor cuida da gente. isso é lindo. Tem uma frase sua que você fala, servir a Deus não te livra das lutas, né? Sim, Mas te garante a presença dele nelas. isso é excepcional. Porque a gente tem uma visão do evangelho, muitas vezes pregado hoje, vem para Jesus e seus problemas se acabam. Vem para Jesus e está tudo resolvido. Não. Evangelho não é isso. Né? Você ter Jesus no barco não quer dizer que o vento não vai soprar ao contrário, que a tempestade vai se levantar. Mas te dá a certeza de que ele está com você. É isso. Isso é suficiente. Cara, o que é melhor do que ter Jesus no nosso barco, irmão? Né? Os desafios que a gente enfrenta tendo Jesus conosco é uma... Porque eu costumo dizer que o Senhor ele é pedagógico. Eita glória. Tudo que Deus faz, ele está nos ensinando, ele está nos preparando. Né?
Quando você me vê aqui hoje, ninguém sabe que eu passei. Por exemplo, eu passei 2 quadros de estresse e pânico. Eita. Depois conta pra gente o que aconteceu. Cara, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Muito difícil. Eu fiquei 3 dias, 3 noites sem dormir, achando que estava dando infarto, sentindo correntes no corpo, algo assim, sabe? E aí eu falei, mas eu sou servo de Deus, eu não posso passar por isso. Olha a minha mentalidade. Eu estava em casa e veio um pastor visitar a minha casa. E ele falou assim: eu vim orar por você. Eu falei, amém. Estou precisando. Oração sempre é bem-vinda, né? Aí nós começamos a orar. Por quê? A minha esposa estava em resistência comigo, porque eu não queria tomar um remédio que o médico passou. Que era um remédio psiquiátrico. Pô. Entendeu? Eu falei, não, não vou tomar isso, não. Aí esse pastor foi lá e ele é um pastor que tem dons espirituais. E ele orando, quando terminou a oração, ele falou: Deus me deu uma visão. E eu via quando você ia tomar um remédio, e vinha uma mão e segurava e te impedia de tomar um remédio. Meu Deus, sem saber de nada. Sem saber de nada. Eu falei que Deus não vai deixar eu tomar. Eu falei, Deus está comigo. Só que ele virou para mim, eu falei isso em pensamento, cara. Ele virou para mim e falou assim: mas não é a mão de Deus. Porque a mão de Deus eu conheço. Uau. O inimigo está te impedindo de tomar o remédio. Meu Deus. Rapaz, saiu dali, eu peguei a cartela e. Falei, se o Senhor está comigo nesse negócio, se é necessário passar nesse processo, Eita. eu vou passar. Fiz o tratamento, fiquei 1 ano tomando remédio. E tem que ter essa maturidade, né, pastor? Com certeza, o Senhor nos leva a viver experiências para gerar em nós essa maturidade, para nos fazer filhos maduros. É isso. Se ele deixou os remédios, os médicos aí, né? Sim, com São certeza. para ser Ele tem consultados. poder de curar? Tem. Ele tem poder de fazer? Tem. Mas ele te faz passar nesses processos porque pessoas vão vir que serão necessárias você cuidar. Exatamente. Então o Senhor te gera experiências para cuidar, né? E realmente, Deus usou alguém falando comigo e realmente, a primeira congregação que eu peguei para pastorear, eu peguei casos para me cuidar de pessoas. E até hoje, pessoas chegam com esses tipos de problema. E eu sei por onde começar, sei para onde direcionar. Que você viveu. E quantas pessoas restauradas hoje que estão lá tão bem, Glória a Deus por isso. porque o Senhor me fez viver. Então, se o Senhor precisar fazer você passar por aquele processo para te fazer um instrumento dele, ele vai fazer. Ele vai fazer. E Não eu tem costumo dizer, pastor, para o pessoal lá da igreja, que o quê? Que Deus, ele age aonde a gente não pode. Por exemplo, Deus, ele vai trazer o milagre, e o nome já fala milagre, é quando todos os recursos humanos já foram tentados e não foi suficiente. Aí Deus entra. Porque tem muita gente vivendo com a mentalidade de quê? De deserto. O que é a mentalidade de deserto? É que a provisão de Deus. Deus faz o maná cair do céu, a roupa não envelhecia. Tá vendo? A provisão de Deus. Só que quando chega em Canaã, é outra mentalidade. A mentalidade de quê? De trabalho. De fazer, né? De sacudir a poeira e ir atrás, arar a terra, né? E às vezes as pessoas estão muito acomodadas e hoje, infelizmente, no neopentecostalismo, tem pregado isso, né? De que Deus vai te dar prosperidade, só você ficar em casa, vai cair no seu colo como fio de ouro. E a gente sabe que Deus, ele não trabalha assim. A palavra fala que o homem mais sábio, que é Salomão, fala o quê? Vai ter com a formiga preguiçosa. A gente sabe que Deus, ele é um Deus que trabalha, que se esforça para que nós podemos entender que a mentalidade tem que ser trocada, de que há momentos de provisão, há momentos que você está no deserto, e Deus vai prover. Igual você disse, Deus vai trazer uma sacola de compras, e isso é muito interessante, que um tempo atrás, tem o quê? Uns 5 meses atrás, a gente passou uma situação difícil lá em casa, e a gente nunca tinha passado. E a gente nunca tinha visto a provisão de Deus. Por quê? E aí um pastor, né, foi lá em casa e nos abençoou com uma compra. E aí a minha esposa falou assim: nossa, a gente nunca aconteceu isso com a gente. Nunca viveu, né? Quantos anos nós estamos na presença de Deus? E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração. É porque aí é quando você precisa que Deus age. E às vezes a gente acha que Deus é o gênio, né? A gente vai lá e ele faz. Mas eu quero que você introduza isso aí e explique mais pro pessoal, porque é assim, a mentalidade de igreja, você já tem mais costume de como é que é? Deus, ele
ele tem essas transições, ele tem estações, tem momentos que você precisa, ele vai fazer. E tem momentos que é você que tem que correr atrás, é você que tem que ir lá tirar a pedra. A Bíblia fala que Deus dá semente ao que semeia. Semear fala de trabalho, Uhum. certo? E o que eu costumo dizer é que tudo é trabalho. Eu viver pelo reino hoje, ser um pastor local, mantido pela obra, não quer dizer que eu não trabalho. Eu semeio, E trabalha mais, né? Quer Que é dizer um que você não trabalhador. folga. entende? Eu trabalho. Só que quando você entende que no reino o Senhor trabalha com semente, e tudo que você faz é uma semeadura, lança o teu pão sobre as águas, né? Semeia. O semeador saiu a semear. Isso tudo é trabalho. Agora, a gente tem que entender que tem pessoas que o Senhor chamou para viver do recurso daqueles que trabalham para dar o recurso. Quando você pega as tribos de Israel, tem uma tribo ali, que é a de Levi, que ela não trabalha no trabalho braçal, ela não vai para o campo arar, mas aqueles que trabalham trazem para o templo para sustentar a família do Levi. Mas se não tiver o Levi, não tem sacerdócio, não tem adoração, não tem culto. Entende? Então, existe esses momentos para a gente entender que alguns vão estar no serviço do Senhor e outros vão trabalhar para que isso. Agora, um complementa o outro, porque enquanto você produz aqui, sabendo que é o Senhor também, quando ele vem ao templo, quando ele vem à igreja, quando ele vem ao lugar de culto, o Senhor levantou alguém ali que tem uma palavra, que tem uma direção, que tem uma oração. Por exemplo, você está na sua vida cotidiana, você precisa de um milagre, você precisa de uma porta que se abra. Você vai em quem para orar? Pastor, na igreja. Não que você não ore, mas você vai à igreja, você vai no pastor e fala, pastor, me ajuda em oração, vamos orar por isso. Tá entendendo? Uhum. Então, isso tudo é construído. Agora, eu não vou à casa do Senhor com a intenção de dar para receber financeiramente, porque se eu der, o Senhor vai me fazer ficar bem. Esse aí é barganha. Porque, Né? na verdade, eu estou devolvendo ao Senhor aquilo que ele já me deu. Isso. Entende? O Senhor não está pedindo aquilo que ele não me deu. O Senhor nunca vai te pedir nada que primeiro ele não te deu. E tudo que o Senhor vai fazer na sua vida, ele faz através de algo que você tem. Aquela viúva, quando o marido morre, e ela vai no profeta, ela fala, ó, o cobrador está aí, vai levar meus filhos. E o profeta fala, o que eu posso fazer aqui? Ela queria uma resposta. Sim. Por quê? Porque ela disse, o meu marido servia ao Senhor, né, temia ao Senhor e servia ao Senhor. Então, aquele homem, quando chegava em casa, a mesa dele provavelmente era: hoje o Senhor fez um machado flutuar. Hoje o Senhor fez. Entende? Então, ele deixou uma referência para aquela casa. Exatamente. Sim. Então, quando a necessidade chegou, ela recorreu ao profeta, porque o profeta vai me ter uma palavra. Vai dar uma saída, né? Aí, quando ela vai no profeta, o profeta fala: o que você tem em casa? Qual que é a primeira resposta dela? Nada. Nada. É tudo que Jesus precisa. Nada é seu. Não, peraí. Ela parou e pensou. Uhum. Não, eu tenho. Porque o meu nada é um pouquinho de azeite. Mas por que ela falou nada? Por que Jesus precisa do meu nada? Porque muitas das vezes a resposta está dentro da minha casa e eu não estou vendo ela e estou tratando como nada. Forte. Então era nada para ela. Mas para Jesus era o que precisava. Era um empreendimento. Para Deus era o que precisava. Entendeu? Então ela, não tem nada. Ah, se não, uma botija de azeite. A botija era pequena, um pouquinho de azeite. Olha a visão do profeta. Olha a visão. Então vai, pega muitos vasos e vasilhas emprestadas. Se você olhar dentro da lógica natural humana, você vai pegar uma botija para muitas vasilhas, muitos vasos. Não tem sentido. Tá vendo como é que Deus trabalha na contramão? Mas só que quem tinha a palavra de direcionamento para ela era o profeta.
Entende? E a maioria das vezes, quando o profeta fala, não faz sentido. Se fizer sentido, cara, Não é as profeta. coisas do Senhor, para nossa lógica, não faz sentido. É isso mesmo. Entende? Ela tinha bom relacionamento com a vizinhança, pegou as vasilhas e foi enchendo, ao ponto que ela falou para o filho: traz mais vasilha. E o filho vai falar: mãe, acabou as vasilhas. E a Bíblia diz que o azeite Parou. não acabou, cara. Agora, tem uma palavra aqui. Deixa eu te falar aqui. Vamos supor que ela encheu 100 vasos. O profeta deu uma palavra para ela. Agora vai, vende Paga suas dívidas. e vive do Resto. qual resto? Porque 100 vasilhas cheias vai acabar. Não vai? Vai. Poxa, se ela está vendendo, 100 vasilhas vai acabar, ué. O resto estava na onde? A Botija falou que não acabou, irmão. Ela parou. Na hora que tivesse mais vasilha vazia, Enche, Uau. enche, enche. Entende? Você e seus filhos vivem do resto, irmão. Cara, entende? Então é isso que o Senhor faz. Então essa é a diferença. O Senhor, ele é provedor, ele cuida. Agora, alguns o Senhor vai exaltar com prosperidade, outros não, cara. e em outras áreas também, né? Entende? Eu não vou falar para você, vem pra igreja, você vai ser rico. Poxa, como? Tem gente que vai pra igreja pra gente, quem é rico, pagar e cuidar dele, irmão. E pronto. Isso é ser igreja, é um cuidando do outro, né? Então, a palavra que eu tenho é essa aí, cara. E nisso eu tenho vivido, e nisso o Senhor tem feito grandes coisas. Né? Eu compartilhei uma experiência com vocês lá, né? Quando eu fui para São Paulo, vou para outros lugares, e o poder de semear, a semeadura, ela é muito importante. Conta pra gente, foi bem legal. Eu recebi um convite para participar de uma conferência, né, em São Paulo, e eu comprei a passagem, dividi ela, e quando chegou no dia de ir para São Paulo, eu já estava sem recursos para viajar, e eu levei R$ 100 na carteira, para ficar 3 dias. Eu falei: Jesus, eu estou indo debaixo da direção do Senhor e vamos embora. Misericórdia, né? Desci do avião, estou esperando um pastor me buscar, que ele ia me servir também, né? Não era, ele fazia parte da conferência, e ele foi me buscar, e quando ele me pegou no aeroporto, já era tarde, ele falou: pastor, você está com fome? Eu falei: rapaz, eu estou com fome. O que você quer comer? Você quer comer um hambúrguer, uma pizza, comida? Eu falei: rapaz, se tiver um arroz, um feijão, um bife, tá tudo bem. Estou com fome de comida. Eu falei: então tá bom. E ele foi andando e tal, e eu não conhecia o lugar, né, em São Paulo ali. Aí ele parou, rapaz, de frente de uma churrascaria de rodízio. Ô, glória! Glória, porque é o que você está falando agora, porque para quem estava sem recurso no bolso, eu falei: meu Deus, onde é que o irmão me trouxe? Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E fiquei calado e desci, e começamos a comer, e ele pede suco, pede aquilo, e eu falei: meu Deus, meu dinheiro não vai dar, não. E, rapaz, na hora que nós acabamos de jantar, nós fomos, né, pagar a conta ali. Eu falei: pastor, como é que nós vamos fazer? Como é que vai ficar? Como que ficou? Quanto? Ele falou comigo assim: pastor, enquanto o senhor estiver comigo, o senhor não paga nada. Eita glória. Deus é fiel. Eu comi e os R$ 100 ficou no bolso. Fui para casa, outro pastor dormir, tomamos um café, conversamos sobre Bíblia até a madrugada. No outro dia, café da manhã, aí nós fomos almoçar junto, eu, ele, a esposa dele. Ele não tinha por obrigação nenhuma, Sim. sabe? Só que o Senhor estava me mostrando que ele não depende do meu recurso para cuidar de mim. Exatamente. E se eu estou dentro da direção daquilo que ele está fazendo, ele levanta pessoas que cuidam da gente. Isso. E isso é importante, abrindo um parênteses, porque eu fui ser abençoado com uma oferta para uma irmã da minha igreja e eu fiquei resistente em pegar. E ela virou para mim assim, debaixo do unção, e falou: aprende a ser cuidado pelo Senhor. Uau. Porque eu tinha resistência em pegar. E esse irmão pagou o almoço, pagou tudo, cara. Aí depois nós fomos para a conferência, uma outra cidade. Aí chegou lá, a gente comeu um hambúrguer à noite e tal. Eu tinha R$ 100, paguei 25, fiquei com 75. Botei o troco no bolso da calça. Fui embora pro hotel, dormi. No outro dia a gente foi para a conferência. Aí
o pastor estava pregando debaixo de unção, liberando palavras proféticas. E quando ele liberava uma palavra profética, o irmão levantava, ia lá e jogava o dinheiro e selava aquela palavra. Uau. Eu falei, nossa, que negócio estranho. Porque eu nunca vi aquilo, eu não Uhum. vivi aquilo. Eu ainda não tinha virado a chave para essas coisas, sabe? Aí o outro vinha e tal, o outro vinha e colocava na mão dele, ele liberava uma palavra. E o Senhor foi e falou comigo: pega o dinheiro que você tem e dá. Pega o que está né? Eu falei: meu Deus do céu, eu não posso não, Jesus, só tem isso aqui, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ir embora. Eu levantei, fui para trás da multidão, fiquei na janelinha da igreja, e o Espírito Santo falando: entrega. Martelando. Aí o que eu fiz? Pô, sobrou R$ 25 ontem do lanche, eu vou dar os 25, porque eu fico com 50. A hora que eu pus a mão no bolso, rapaz, para tirar os 25, eu troquei a calça. Os 25 ficou no bolso da outra calça. E eu só tinha os 50. Aí o senhor falou: dá tudo. Eu falei: você sabe, Edu, se é para quebrar o paradigma da minha mente, eu vou quebrar agora. Peguei o dinheiro, pus na mão, cheguei lá, passei por detrás do pastor que estava ministrando, um profeta, e coloquei o dinheiro. Aí eu fui sair devagarzinho, ele pôs a mão na minha cabeça. Assim. Eita. Deus, quando quer te pegar, ele te pega mesmo. Eu recebi uma unção ali, rapazinho. Saí dali. No outro dia a gente voltou para São Paulo. Aí eu tive uma carona, fui embora. Aí eu com R$ 25 para voltar para casa. Tinha que almoçar. Aí o pastor da igreja que a gente ficou falou: não, só almoçar lá em casa. Aí o apóstolo falou assim: vamos embora todo mundo. Cheguei lá, rapaz. Aquilo não era um almoço, aquilo era um banquete. Tinha pastor da República Dominicana, tinha pastor da Venezuela, tinha pastor. Eu falei: Jesus, onde é que o senhor está me colocando? E eu olhando para aquilo assim, falei: rapaz, esses caras tudo. Sabe? Uhum. E eles não sabem que eu tenho R$ 25 no bolso. Eles não sabem. E eu ali falei: irmãos, alguém vai para o aeroporto? Tal hora, um casal que estava lá falou: nós vamos, então vamos junto, nós já divide tudo. Beleza. Aí que eu entrei no Uber, eu fui pagar lá, falei: irmão, eu não tenho como fazer Pix, eu tenho R$ 25 em dinheiro, posso te passar? Ele falou: não, pastor, eu quero semear essa corrida na sua vida. Uau. Eita glória. Eu falei: rapaz, que bênção. Fui para o aeroporto, ele voltou e disse assim: o senhor quer comer alguma coisa? Se o senhor quiser comer, eu vou pagar para o senhor. Eu falei: não, meu irmão, tá tudo em paz, já tá bom demais. Já tô cheio. Já tá bom, né? E fiquei ali no aeroporto esperando a hora do meu voo. Voltei para casa. A gente estava no início de uma conferência chamada Conferência do Romper. E eu preguei na quinta-feira. E Deus me deu uma graça. E eu preguei sobre o transbordar do azeite. Eita. E eu fui conter essa palavra. Rapaz, Deus pegou um adolescente. Ele levantou e foi lá, recebeu a palavra e colocou a oferta dele no púlpito. Aí levantou o outro e colocou. Levantou o irmão, veio e colocou. E eu não pedi nada, eu não falei nada. Quando terminou, natural, quando terminou, eu peguei, aí o senhor falou assim: esse recurso é para você, para sua casa. Aí quando cheguei em casa, que eu tirei no envelope, fui contar R$ 500. Eu dei 50 e recebi 500. O Senhor é fiel na sua colheita. É isso. Semeou, porque a Bíblia diz, deixa claro: aquele que semeia, olha. Exatamente. Né? Então, essa é uma experiência maravilhosa que o Senhor me deu. A partir de então, irmão, toda oportunidade que eu tenho de semear para alguém, na vida de alguém, eu libero, porque o Senhor mudou e virou uma chave. Mudou a mentalidade, né? Sim. E, pastor, você contou sobre a sua esposa, né? A pastora Carla, e também a Sara e o Davi. Como o senhor faz para conciliar família, ministério? Como é que o senhor lida com isso? O que que acontece? O segredo tá, sabe de quê? Envolver todo mundo. Eita glória. Então, desde cedo já estão todos envolvidos, sabe? Hoje a minha filha Sara, ela já é casada, né? O meu genro está até comigo aqui. Sim. Ele está no louvor, ela também é ministra de louvor. Mas desde criança eu sempre envolvendo ela, sabe? E assim está vindo o Davi também, sempre envolvido na obra do Senhor. Então, quando você consegue fazer uma família sacerdotal, você não vai ter dificuldade, Chave. sabe? Porque eles também estão envolvidos nas questões do reino. Lógico que a gente tem os nossos momentos de lazer, momento de, né, de estar junto e tudo, mas não tem dificuldade com a questão da igreja, com a obra do Senhor. Eles fazem parte, eles sabem que eles fazem parte
do chamado que o Senhor me fez. Não que eles tenham o meu chamado, né? Eu fui chamado para ser pastor. Não quer dizer que meu filho vai ser, que a minha filha tem que ser. Mas eles já estão envolvidos na obra do Senhor. Sim. Então, eu não, aí quando você consegue criar isso, você já não tem dificuldade. Não é mais um peso, um fardo, Não, né? não É é. leve. Entende? Eles estão envolvidos na obra. E produzindo, né? Produzindo, né? Glória a Deus Já por isso. aproveita esse momento para mandar um abraço, um beijo para a esposa, Sim, eu pros quero mandar filhos. aqui um abraço para minha esposa Carla, né? Dizer que ela faz parte do chamado do Senhor na minha vida e que tem me ajudado a carregar e a sustentar tudo isso. A minha filha Sara, né? O meu filho Davi, ao meu genro que está me acompanhando aqui, que casou, agora é família, tá tudo junto. E o Senhor tem nos feito servos dele, sacerdotes na sua casa, para governo. E também a toda igreja, um lugar de adoração, que tem Sim. acreditado e tem se envolvido, aos obreiros, né? Uma equipe maravilhosa que o Senhor tem nos dado. E este ano é o ano da expansão. Então, eu disse para os irmãos, nós não somos mais uma igreja do bairro. Hoje nós somos uma igreja da cidade. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida da minha casa, da minha família. Em nome de Jesus. Agora a gente vai entrar numa parte do patrocínio. Gostaria de falar sobre a Implantar Telecom. Tá até passando ao meu lado aqui alguns vídeos. Cara, se você tem algum problema com a internet ou já teve, a solução é ligar para o pessoal da Implantar. A Implantar ela tem vários tipos de âmbito que ela atua. Primeiro é residencial, ela vai até sua casa, coloca a internet de qualidade, internet que não trava, internet que atende aquilo que você quer. Talvez você está aqui hoje e está assistindo o podcast e fica travando. Acabou o seu problema. Implantar Telecom é a solução. E agora ela também vem com a parte empresarial e corporativa, pastor. Então você consegue, se tem uma empresa, tem uma igreja, pode colocar lá que ela atende toda a sua Muito bom. toda a sua necessidade, a sua demanda de internet naquele lugar também. E ela também agora abriu um novo campo, que é a parte do Implay Chip. Agora você consegue ter o chip no seu telefone da Implantar e você consegue ter Implantar em seu telefone móvel. Você consegue levar a Implantar e aí a conexão com a internet aonde quer que você vá. Tanto que o lema deles aqui é: liberdade é ter internet aonde quiser. E para isso não tem outro. Muito bom, hein? É Implantar Telecom. E para te falar a verdade, eu dei uma olhada nos planos de internet, quantidade de giga, quantidade de valor, cara, muito abaixo do mercado e com alta qualidade. Você consegue desfrutar muito bem do que a Implantar tem para te encontrar, para te entregar. Implantar Telecom, a internet de quem não pode parar. E também temos como colaborador aqui deste projeto, né, a Estamparia King, que vem trabalhando com diversas formas personalizadas e a que mais chama atenção é a que faz as camisas personalizadas. Como é que é a camisa personalizada? Você tem um congresso, uma conferência lá na sua igreja e você não sabe quem fazer, hoje você tem um direcionamento. A Estamparia King vem trabalhando em fazer camisas, além de você ter qualidade, você também tem preço justo, aonde que é difícil você achar no mercado hoje em dia. Então precisou fazer aí sua camisa da conferência, sua camisa ali, né, do seu congresso, né, do seu aniversário, vai lá, tá aqui as informações, o Instagram, tá aqui também o WhatsApp. É legal você também entrar no Instagram, porque lá você também confere, né, todas as coisas que a Estamparia King já fez, as camisas, os feedbacks das pessoas que receberam as camisas, eu tenho certeza que você vai se surpreender com a qualidade que é entregue. E a Estamparia King também está com uma parceria com a loja Propósito. A loja Propósito, o que que é? É onde vende camisas que você traz uma mensagem evangelística, pastor. Além de você ir pro shopping bonitão, arrumado, você evangeliza. Você Isso. leva uma palavra do Senhor. Todas as camisas da loja Proposta, elas são direcionadas e são versículos bíblicos. Eu vou deixar aqui o Instagram e lá tem o link também da loja para você entrar e conferir. E lá eu tenho certeza que você vai gostar de todas as camisas que tem lá. E também, né, Rony? Sim. Camisas que tragam uma mensagem, um versículo aqui atrás e um versículo, pastor, uma estampa atrás com o versículo, relacionado ao versículo. São muito lindas. Bacana. Então, vou deixar aqui também para vocês, também o cupom de desconto para você entrar lá e adquirir sua camisa
e você ser surpreendido com a qualidade que é entregue. Também quero falar com você que está assistindo aqui o nosso conteúdo e quer conhecer mais sobre este ambiente. Quero falar se você é a parte dos membros. Você é inscrito já. Se você não é inscrito, se inscreva aí agora. Não custa nada, é bem rápido e você ajuda a gente um tanto que você não imagina. Caso você já é inscrito e quer ajudar ainda mais, tem a parte do Seja Membro. Isso mesmo. É um grupo fechado em que você recebe conteúdos exclusivos, antecipados e também tem acesso a outros benefícios que estão todos descritos lá. Então, se você quiser fazer parte, eu quero fazer parte, quero ajudar, quero contribuir com o GJ Cash, estou vendo que ele está alcançando vidas, estou vendo que ele tem propósito, seja membro e você consegue expandir ainda mais esse conteúdo, porque através desse recurso a gente consegue ir em mais locais, consegue chamar mais pregadores de fora, consegue chamar pessoas que vão abençoar a sua vida aí, onde quer que você esteja. Então dá uma olhadinha, seja membro, entenda o propósito, entenda a causa. Eu tenho certeza que o Senhor vai colocar, em nome de Jesus, no seu coração aquilo que você deve fazer. Também quero apresentar para vocês as nossas outras redes. O Davi comentou sobre o Instagram. Temos o Instagram do GJCast. Lá nós colocamos os cortes, colocamos algumas mensagens. Lá o nosso dia a dia a gente coloca lá também. Então, se você quer conhecer a gente mais de perto, quer fazer uma conexão, a parte mais fácil será através do Instagram. Chega lá, conecte com a gente, mande mensagem, a gente responde lá para você. Nós mesmos temos acesso a esse Instagram e nós conseguimos ter esse acesso com você direto também. Também estamos no TikTok, que é GJCast oficial no TikTok, você acha. Tanto no TikTok quanto no Kawaii também. Tem também os cortes lá que vai abençoar a sua vida. Outra coisa, se você quer trazer a sua marca aqui no podcast para ser anunciada, quer trazer uma blend para sua marca, um respeito, uma responsabilidade na sua marca, apresentado para milhares de pessoas aqui de todo o Brasil, até fora do Brasil, nos contate aqui e nós vamos passar para você todas as informações necessárias. E eu quero te dizer, nós adequamos a sua realidade, nós não temos um valor inalcançável, nós adequamos aquilo que o Senhor tem com você como realidade. Nós queremos ser parceiros com você e você nosso. Então vamos um abençoar o outro e eu te espero lá, pode chamar que a gente vai conversando, né, Darf? E também, né, lembrando que também temos aí no Spotify. Isso. O Spotify é o quê, gente? Traz mobilidade, pastor. Às vezes as pessoas elas estão no trabalho, Trânsito, que nem a né? minha esposa, por exemplo, ela não tem um tempo dela parar e ver 2 horas assim, parada o podcast. Sabe o que ela faz? Assistir, né? Ela coloca lá e vai ouvindo enquanto ela arruma a casa, enquanto ela cuida dos meninos, ela vai ouvindo e sendo edificada. Então, tem os episódios também lá no Spotify que você pode ter essa mobilidade. E além também de gastar menos internet, né? Hoje, a internet aí tem atrapalhado a vida das pessoas fora do Wi-Fi, né? E o Spotify ele consome muito menos internet. Você consegue ouvir o conteúdo de Deus trabalhando no seu serviço, em outro lugar que você talvez não esteja em casa. Então, vai lá no Spotify. Nós temos vários testemunhos, né? No Spotify, né? Uma vez um cara lá da Angola mandou um e-mail pra gente. Olha que eu nem olho e-mail, né? Não olhava, agora nós estamos olhando. E aí ele mandou um e-mail da Angola falando assim, cara, atualiza lá os conteúdos do Spotify, porque aonde, não sei se é Angola, É Angola, é Angola. não sei, Angola ou Haiti, ele falou assim, porque aqui o YouTube tá restrito, e aí não tem todos os conteúdos, né? Olha só. Parece que o governo, né, coloca o que eles querem lá, Sim. e aí pelo Spotify ele conseguiu ver, então ele falou assim, atualiza lá, para que nós podemos assistir. Então, só pra você ver, tá rompendo fronteiras. A gente tem testemunho lá de Japão, né? Isso. Do outro lado do mundo. Japão, Portugal, Glória a Irlanda, Deus por isso, são mais de 6 milhões de Estados Unidos. visualizações. Glória a O Deus. Senhor tem alcançado mais de 6 milhões de pessoas. Então você vai lá ser edificado também. E também não deixe aqui de ouvir isso e não deixar o seu comentário. Deixa o seu comentário lá. Por que que a gente insiste em comentar? Porque quando você comenta, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. E aí ele vai entregar para mais pessoas. Então deixe seu comentário, deixa aí da onde você está falando. E deixe também aí o que você acha, a sua opinião, que também é válida aqui nesse podcast, né? Exatamente. Pessoal, então vamos voltar para a conversa aqui. E pastor, a gente sabe que você tem uma veia missionária, evangelística aí que pulsa muito grande. E eu gostaria que você contasse para a gente a experiência que você teve de missão lá no norte do Brasil. Como é que foi, onde que foi, o que mais te marcou lá? Conta um pouquinho para a gente. A gente entende que a missão está no coração de Deus.
O primeiro envio para resgate foi o Senhor, né? Ele enviou. E a nossa igreja, a gente entendeu isso. Então, quando nós começamos os primeiros passos da igreja, a primeira coisa que eu procurei foi envolver com a obra missionária. Eu sei que eu não ia dar conta de manter um missionário no campo, mas eu poderia contribuir com aquele que já estava fazendo. Então a gente procurou e a gente já tinha uma família missionária que a gente conhece, que está na África hoje. Hoje eles estão lá dando uma expansão bem grande. E eles estavam no Brasil, eu levei eles lá na igreja e a partir daquele dia nós fechamos uma aliança com eles e passamos a abençoá-los com a nossa oferta todo mês. E ali foi o rompimento para a nossa igreja, tá? Eu te falo, porque ali o Senhor, ele começou a romper e foi algo tremendo. E hoje nós estamos em três frentes que nós fazemos parte. Duas nós contribuímos e uma é nossa. Nós estamos, né, contribuindo com a África, com a Ásia, na igreja perseguida, e estamos ali no deserto do Atacama, no Chile, também com uma família de pastores da nossa igreja. Glória a Deus. Mas isso não começou agora, porque bem antes, né, quando eu tinha recém-casado, minha filha tinha acabado de nascer, a gente recebeu um convite de um pastor para poder estar indo ali no norte de Minas, uma cidade por nome de Verdelândia. E a gente saiu daqui de ônibus e cortamos a noite inteira para poder ir fazer missões ali. E chegou ali algo muito novo para a gente, muito. E assim, a gente sabe da precariedade, sabe de tudo isso, daquele lugar. E a gente começou a fazer evangelismo. E evangeliza, o dia inteiro evangelizando, e o sol ali no norte de Minas é um sol muito quente. E por eu ficar o dia inteiro andando no sol, chegou a noite, no culto da noite, eu não consegui ficar no culto. Por quê? Porque eu dei febre por insolação. E nessa época, eu tinha bronquite. Vocês conhecem bronquite? Sim. E aí a minha bronquite atacou. Uau. E atacou muito forte. Eu tive que ir para casa, que a gente estava dormindo. E ali eu passando muito mal, tentando respirar. E aquele calor. E a irmã da casa entrou em contato com o pessoal do posto de saúde. E eles enviaram um carro lá e me levaram para tomar a vaporização. Só que chegou lá, meu irmão, é um lugar precário, poxa. E a máquina de fazer vapor é uma maquininha desse tamanhozinho assim, e ela ficava assim. Falei, meu Deus, isso não vai fazer nada. Uau. E ela não conseguiu concluir o tempo da vaporização. Era para você ver, de tão precário que era. Só que ele já me deu um alívio. E eu consegui dormir. Aí no outro dia de manhã a gente levantou e o culto era numa escola. Eita, glória. Rapaz, eu cheguei ali, os móveis mofados, um calor insuportável. Falei, Jesus, minha bronquite vai atacar agora, vai me matar. Eu não vou conseguir pregar, eu não vou conseguir cantar. Meu Deus. E ali a gente estava só com a guitarra, porque não tinha instrumento, não tinha nada, ligado numa caixa de som de casa. Fizeram um negócio lá que o som estava saindo. Aí eu peguei o microfone para cantar, eu cantei um louvor. E quando eu acabei de cantar aquele louvor, Deus levantou um irmão na presença. Rapaz, o homem estava cheio de Deus. E ele chegou e colocou o dedo assim e virou para mim e disse: ó, aquilo que te impedia de louvar o meu nome, a partir de hoje não impede mais, porque eu, Senhor, hoje te curo. Eita. Irmãos, a minha filha tem 20 anos, então tem 19 anos. Que eu não sei. Até gripar, eu gripei menos. Rapaz, Jesus curou, então eu tive essa experiência, sabe? Forte. Nunca mais tive bronquite, já fui para lugares secos, já fui para lugares. E hoje, qualquer lugar, eu posso estar em qualquer ambiente, o Senhor me curou. Glória a Deus. Então eu testifico aqui para você: Jesus cura. Forte. Jesus cura. Essa foi uma experiência através das missões. A Isso gente é foi ali, pagou para ir pregar o evangelho, mas quem foi abençoado foi eu. E vocês ficaram lá quanto tempo? Nós ficamos lá cerca de 3 dias. Sim. 3 dias. 3 dias evangelizando, fazendo a obra de missões, levamos, né, donativos, levamos muita coisa. E ali o Senhor me deu essa experiência tremenda. E ali o Senhor me curou. Glória a Deus. O Senhor é bom, cara. Então, igreja sem missão, eu falo isso, ó, igreja sem missão
que não está envolvida na obra missionária é um clube de encontro. É. Porque a igreja tem que ter missões. Faz parte do corpo. Eu costumo dizer que é para deixar de reflexão para a gente. Será que a igreja tem uma missão? Ou a missão de Deus tem uma igreja? Então, a igreja ela nasceu para isso. A missão. Ide. A missão de Deus era o quê? Pregar o evangelho. Aí nasceu a igreja. Então, hoje em dia, A igreja é um recurso, né? eu trabalho muito com missões, e aí, qual que é a minha ideia que eu falo com o pessoal lá? A gente tem um culto de domingo de missões. É muito legal, é bacana demais você ter um domingo pra você falar de missões. Só que você olhando para um lado, cara, é ruim. Não tem que ser só um dia, um domingo. A igreja ela tem que ser missionária, ela é missionária. É a missionária de quê? De ter uma missão, de pregar o evangelho, de às vezes as pessoas acham que o papel é do governo cuidar dos órfãos, da viúva e das necessidades, e não é. Jesus deixa bem claro, a igreja vai cuidar dos órfãos, da viúva e dos necessitados. Então, o papel da igreja. E aí eu costumo dizer para eles, pastor, é que lá nosso grupo de missões chama Eclésia, chamados para fora. Uhum. É que foi o primeiro nome dado à igreja, né? Em grego ali. A primeira reunião deles foi, eles chamaram de Eclésia, né? Então, que naquela época não tinha igreja, a palavra igreja. E aí, e nosso grupo de Eclésia, você sabe quando o Eclésia vai acabar? Quando a igreja entender que missão não é você ir lá fazer, mas é um estilo de vida. Quando a igreja entender que a missão não é só de um grupo, mas é global, é dos pastores, evangelistas, dos mestres, dos profetas, é de todo mundo, aí não precisa mais de um grupo, não precisa mais de um culto. Por quê? Porque a igreja, ela é missão. Ela se torna aquilo que, desde os nossos primordiais, a primeira igreja, né, foi fundada a empregar o evangelho e estender essas fronteiras. Amém. E pastor, você tem muito uma visão de reino, né? Um coração de reino. Explica mais para nós aí como é que é ter essa mudança de mente. Porque a gente entende que o evangelho ela é uma virada de chave, né? Primeiro você vem à igreja em busca de algo. Ou através de uma cura, ou através de uma libertação, ou através, né, de uma provisão. Mas a gente sabe que quando nós chegar lá, nós é surpreendido. Não é só uma cura, não só é uma bênção, né? É um reino que é nos apresentado. Né? Você pode vir por causa disso, mas como Jesus disse para Pedro, né? Tá vendo esse barco aqui, essa maravilha que eu fiz aqui? Multipliquei, não conseguiu nem trazer direito, teve que chamar um barco para ajudar. Mas eu tenho mais que isso. Né? Você hoje é pescador de peixe, mas eu tenho para você um reino, que você vai pescar ondas. Então a mente tem que ser mudada. Fala mais sobre nós, essa mentalidade de sair de multidão para se tornar um discípulo de Deus. Eu vejo o reino, o reino tem tudo. O reino é completo. Muitas pessoas tratam o evangelho ou a igreja, né, apenas como um subterfúgio ou para receber uma cura, como você diz, ou para acessar um estilo de vida melhor. Só que quando você vem para o reino, né, o reino tem tudo. Tudo isso aí. O reino tem cura, o reino tem providência, Sim. o reino tem tudo. E o que Jesus veio nos apresentar é o reino. E o reino, ele veio para mudar a nossa mentalidade. E se a pessoa não tem uma mentalidade mudada, ela não consegue acessar o reino. A primeira coisa que você vai entender quando você começar a viver o reino é que você não tem mais uma promessa. Você não vive mais por uma promessa, você vive por uma herança. Por quê? Porque agora você encontrou a sua identidade. O reino vai revelar a sua identidade, que é ser filho. Entende? Para você ter noção, na Bíblia não chama a gente de evangélico. Evangélico, quem deu esse nome foi a sociedade. Se você ler a Bíblia, você vai entender e vai ver ali que o Senhor sempre chama de filho. O Senhor tem filhos. Então, o reino, o Senhor veio trazendo este reino para nos posicionar de novo a um lugar de governo. Então, quando eu começo a entender isso, né,
Por quê? Porque quando Adão peca, ele perde o governo. Sim. E Cristo vem como segundo Adão para restaurar esse governo. Institui. Só que quando você vai lá em João e fala assim, todos os quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornar o quê? Crente? Sim. Evangélico? Não. Se tornar filho. Então, quando você vem pro evangelho hoje, você vem como um religioso. Sim. Muitas vezes. Entende? Com a mentalidade já formada. Pronto, um religioso. Mas quando você tem um encontro com o reino, com Cristo, aí a sua mentalidade é mudada. Aí você já começa a ter uma visão mais expansiva do reino. Porque você vai entender que o reino do Senhor não é só estar num culto. Entende? É igual eu estava conversando com um rapaz ontem e nós falamos um pouco sobre salvação. Né? O reino, ele abrange mais do que a salvação. A igreja prega a salvação, mas a salvação é só uma porta, cara. É isso. Entende? Ela é uma porta de entrada. Ela é uma porta para que você acesse o reino. Só que a salvação não é um fim em si mesmo. Ela é o início. Sim. Entende? A partir dali agora, você vai começar a acessar essas coisas. Por isso que o Senhor disse que ele trouxe o reino para nós. Então, quando você consegue mudar a sua mentalidade e acessar o reino, você sai de uma mentalidade medíocre, de escassez, e começa a viver como um filho de Deus. Entende? Como um filho. Olha para você ver. A pior coisa que tem, cara, é você estar na casa do pai e não desfrutar daquilo que o pai tem. É isso. Aquela parábola do filho pródigo, ela é tremenda. O pai é dono de tudo. O filho imaturo quer pegar a parte que ele acha que é dele para fazer como ele quer. E o que está dentro de casa não sabe desfrutar daquilo que é dele. Olha para você, quando o irmão volta, ele fica indignado, não entra em casa, senta lá de fora triste. Quando o pai vem falar com ele, ele questiona com o pai. Pô, tô com o senhor há tanto tempo. É porque ele era um filho com mentalidade de escravo. É o religioso. E a palavra fala isso. É o religioso, é o crente, é o evangélico que vai para a igreja e faz tudo, e compra cartilha. Eu Bate trabalho para o Senhor, eu trabalho e. Entende? E a palavra fala isso, né? Enquanto o herdeiro for menino, ele não desfere Não isso. tem como, entende? Aí o pai olha para ele e fala assim: mas peraí, tudo que eu tenho é seu. Então, pior que seu filho pródigo que foi embora é estar em casa e não desfrutar daquilo que o pai tem. E o reino, ele vai destravar isso, cara. Ele vai te mostrar, né, os acessos que você tem. Então, por isso a gente está dentro de uma mentalidade de reino. E o Senhor tem nos levado a viver experiências extraordinárias. E a visão muda completamente quando você entende, né? Sobre o Com reino, certeza. quando você entende. É o que o senhor falou. É uma porta. E eu tenho até uma forma de explicar isso também que eu acho bem legal, que o senhor falou. Quando você ainda não aceitou Jesus, você está aqui. E quando você entende a salvação e quer aceitar, a salvação é o seu teto. Por que é o seu teto? Porque você quer alcançar aquilo ali mais que tudo. Só que no momento em que você aceita, o que faz? O jogo vira. A salvação se torna um piso, porque o reino tá para se conquistar através do evangelho, através das almas. E quando isso vira, a chave vira, a mente vira. E você entende que, cara, eu não tenho mais que fazer e não há o que eu faça para conquistar a salvação. Porque a salvação é uma porta de entrada para o reino. Então, observa bem, a salvação ela é pela graça, mediante a fé. Só que quando você vai para o reino, a Bíblia diz que o reino é tomado à Pela força. Quando eu falo se ele é ganhado à força, é alguma coisa que eu tenho que lutar para Exatamente. conquistar, É manter. guerra. Portanto, lá em Apocalipse fala, guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Isso. Então, tipo assim, a salvação é pela graça, não é de graça. A gente tem que saber diferenciar a graça do de graça. A salvação tem um preço, sim. Só que alguém pagou por você esse preço. Sim. Jesus pagou o preço da salvação. Então agora ele está te dando isso como graça. O que é a graça? Aquilo que você não Favor, merece. favor. Um favor Exatamente. não merecido, mas eu vou te dar. Você não merece, mas eu vou te dar. Quando você, né,
E uma coisa interessante, cara, eu tenho uma mensagem que eu falo, o Deus que vem ao nosso encontro. Uau. Por quê? Cara, você nunca vai correr atrás de Deus. Porque o homem pecador, a tendência dele é se afastar de Deus. Natureza caída. Quando Adão cai, ele esconde. E Deus vem. Ali é a primeira vez que é mencionada a palavra chamado na Bíblia. Eita. Né? Adão, onde é que você está? Deus sabe onde é que Adão estava, não, gente. Com certeza. Entende? Só que Adão saiu da posição que Deus tinha colocado ele. E Adão fugiu. Adão que foi. Aí Deus vem agora e faz tudo para trazer o Adão de volta para a presença. Beleza. Quando Jesus vai descer, voltando, ele fala assim: me é necessário passar por Samaria. Olha para você ver que coisa interessante. Ele para no posto de Jacó, manda os discípulos comprar comida. Era meio-dia. Não é hora de tirar água. Aí vem uma mulher tirar água. Aí eu te pergunto, ela que veio encontrar com Jesus ou Jesus foi encontrar com ela? Jesus foi contra. Então, Jesus que veio ao nosso encontro, Jesus te encontrou, Jesus te buscou. Começa nele, né? Ele amou primeiro. Entende? Então, pronto. Aí ele te dá a graça da salvação. Aí agora você vai ter o acesso e vai entrar pela porta e encontrará passagem. Aí você começa a viver o reino, cara. Aí o reino vai tudo na contramão da religião. A mentalidade é transformada. Então, quando você consegue acessar o reino, a sua mentalidade muda. Aí pronto, acabou, irmão. Aí você não vive, eu vou até usar a expressão aqui, o evangeliquez. Você começa a ver como filho. Sim. E filho que está recebendo uma herança. Eu Exatamente. sou herdeiro agora. Eu já não sou mais, eu sou herdeiro, sou filho e herdeiro com Cristo. Entendeu? E aí tá aí também está um negócio muito interessante entre conhecer Jesus e conhecer o Cristo. Exatamente. O Jesus, todo mundo gosta de Jesus porque o Jesus cura. O Cristo não, o Cristo arranca tudo de você. O Cristo te mata, o Cristo, entende? Aquela passagem que Jesus está com os discípulos, assim, que os homens dizem ser o filho do homem. Olha essa expressão, cara, filho do homem. A primeira vez que a expressão filho do homem vai aparecer lá em Daniel. Quando Daniel tem uma visão e ele vê um homem como um ser humano no céu, diante do ancião de dias, É isso. pegando informações sobre porque ele viria para reinar na terra e governar ela. Quem é ele? Entende? Aí quando eles perguntam, Jesus pergunta, um fala, não, uns dizem que o senhor é profeta, né, Isaías, Elias, Jeremias e tal. Aí ele fala assim, e vocês? Quem disse que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo. Eita. E não falou, tu és Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala com ele, não foi carne e nem sangue que te revelou, mas Eu foi o fico meu imaginando Cristo Pai. assustando ele. Que? Então, a revelação do Cristo só vem pelo Pai, irmão. Entende? Então, por isso que a religião, então, Jesus e tal. Mas quando você tem um encontro com Cristo, aí, irmão, sua vida é transformada. E aí eu costumo dizer, quando alguém é alcançado pela graça e entende o reino, ela não vai na igreja para ser salva. Ela vai na igreja porque ela foi salva. Sim. Ela não busca a Deus pelo que Deus vai fazer. Ela busca a Deus porque Deus já fez para ela. Então, quando você vive pela graça e pelo reino, você não vai receber um salário. Você já recebeu. Então, por isso que é algo voluntário. É algo que você faz sabendo que é como você trabalhar 30 dias e receber no primeiro dia que você fez. Então, o seu serviço, é por isso que Paulo fala, não lembro se foi Paulo que fala, né? Ele fala que nós precisamos entender que a graça de Deus ela é tão grande que nos envolve, que às vezes nós precisamos entender que Deus, ele não busca servos, mas filhos. Exatamente. E filhos, ruiós, maduros, que não são meninos, porque ele mesmo diz, né? Se o herdeiro for menino, ele é a mesma coisa de escravo. Por quê? Porque não vai saber usufruir do que foi ordenado e que foi dado a ele, que é governar. E em Romanos a palavra é tecno, né? Que é filho imaturo. Até que não.
é forte. E aí entra tudo que Spurgeon expressou através de uma frase. Ele fala assim: a graça que não me transforma não me salva. Isso. Porque não existe salvamento sem transformação. Então, aí eu já quero entrar na parte do avivamento, que também o senhor gosta muito. Eu gosto. Porque o avivamento ele vem muito mais além do que movimento, né? E eu gostaria de te perguntar exatamente isso. Na sua visão, o que é um verdadeiro avivamento e como isso tem impactado a sua vida? Tá. A gente que vem desse mover pentecostal, né? Sim, claro. A gente muitas vezes vai achar que avivamento é pular, rodar, falar em mistérios e essas coisas mais. Mas quando você vai aprofundando, você vai ver que o avivamento, ele é muito mais do que isso, né? O avivamento é muito mais do que isso. Uma coisa que o Senhor tem me chamado muita atenção é quando Abacuque, Forte. né? Ele vai falar com Deus e ele começa a questionar, falando sobre o injusto prevalecendo sobre o justo. Dá E fala muito sobre isso, né, Dá? então, ele começa a falar sobre isso, só que no capítulo 2 ele começa a entender, ele fala assim, ele sobe para a torre de oração, né? E ele vai orar. Aí no capítulo 3 ele vai fazer algo que vai transformar. Ele começa falando assim, ó, oração em forma de cântico. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então, o que eu vejo como avivamento? A igreja se voltando à oração. Uma igreja que ora. Uma igreja que se volta para a palavra. E uma das coisas que precisa ser restaurada, que o avivamento produz, temor ao Senhor. Se a gente nos voltar com temor, com oração e palavra, o mover do Espírito será com liberdade. Aí você vai ter cura, aí você vai ter derramamento, aí você vai ter tudo isso. Então, avivamento, para mim, na verdade, é voltar às práticas de busca intensa ao Senhor, Glória a Deus. de arrependimento, de consagração, de oração. Então, quando você vai numa igreja que ela entendeu o mover da oração, ela está vivendo um avivamento. Por quê? Porque nem sempre porque está tendo milagres é avivamento, cara. Barulho não é avivamento. Porque se fosse assim, quando trouxeram a arca para Ofni e Finéias na guerra, eles fizeram um barulho que tremeu o chão, o inimigo falou, Deus desceu lá. Mas quando foi ver, não tinha Deus, não tinha nada. Não tinha a presença de Deus, não tinha nada, tinha barulho. Então, quando tem oração, arrependimento, temor ao Senhor e busca, aí para mim é avivamento. É a verdadeira transformação. Para mim é avivamento. É ser transformado para transformar, Sim. ser curado para curar e ser Sim. cheio para. Sim. E o legal é que o final dessa oração de Abacuque, ele explana o reino, né? Sim, Que é ainda que a figueira. Né? é isso aí. Ou seja, eu não sou movido pelo que eu vou receber. Aham. É Assim, isso aí. olha a graça já antes, né, no Antigo Testamento aí já manifestando. A graça manifesta quando Adão peca, irmão. A graça estava ali, ó, É incrível. né? O Senhor é maravilhoso. E pastor, como é que é tá inserido nesse meio onde, né, hoje a internet, a informação, ela tem chegado. Como que você vê a internet? Como uma ferramenta ou como uma ameaça? Ó, eu vejo a internet hoje nas duas partes, né? Nas duas partes. Ela serve para poder construir, ao mesmo tempo ela serve para poder desconstruir. Agora, quem vai definir isso não é o que a internet me dá, é o que eu quero comer, é o que eu quero ver, é o que eu Isso. quero crescer sobre aquilo. Entende? Agora, a gente vê também que a internet ela leva pessoas que não têm como se tivesse. E quem está do outro lado, não tendo uma compreensão real daquilo, está alimentando de alguém que não tem nada para oferecer. Então, eu só ouço alguém que tem autoridade para falar. Entende isso? Então, hoje, infelizmente, a gente tem a internet, né, alcançando, mas ao mesmo tempo desconstruindo. Uau. Então, se você não tiver atenção sobre isso, hoje eu sou pastor da minha igreja.
e eles escutam mais 10 pastores. Hoje, os meus membros devem estar escutando no mínimo 3, 4 pastores falando. Agora, porque a internet está jogando. Tá. Entende? E muitas das vezes, quando ele não tem um discernimento, ele pega aquilo e acha que a vida da igreja não é a vida da igreja. Não é o evangelho. Entende? Aquela pessoa está ali, ela não tem responsabilidade com ovelha, ela não tem responsabilidade com membro, ela não tem responsabilidade com nada. E está lançando uma palavra. Então, ao mesmo tempo que a internet é, sim, algo para a gente divulgar a verdade do evangelho, Ferramenta, né? isso. Ela também pode ser, ao mesmo tempo, algo que pode desconstruir e destruir. Então, pela internet, você tem, né, a construção, a desconstrução. Agora, eu tenho que definir quem eu sou. Quem eu sou. Porque, como você diz aí, o algoritmo vai te entregar aquilo que você quer. Sim. Entende? Então, por exemplo, a gente está mexendo na internet. Se eu pesquiso mais sobre pastores, pregações, o algoritmo começa a me entregar aquilo ali. Uhum. Agora, se eu começo a pesquisar outros tipos de conteúdos, ele vai me entregar aquilo ali. Né? E é uma janela, cara. Isso. Uma janela sem lei. Entende? É uma janela. Agora eu te falo uma coisa. Windows, em inglês, é janela. Ok? Door é porta. Ok? Jesus não entra pela janela. Jesus entra pela porta. Entende? Então, cuidado, porque a janela. Olha isso aqui. A porta tem maçaneta por dentro e por fora. Você já viu janela com maçaneta por dentro e por fora? Então, quem define o que vai entrar pela sua janela é você, irmão. Sim. É isso. Eu abro a janela e entro o que eu quero. Então, as pessoas têm que começar a definir isso. É ouvir mais alguém que está na internet do que o seu pastor que está na sua igreja, lutando, orando, cuidando, envolvido, desgastando. Aí o cara vai lá e dá uma palavra lá que você pega aquilo e quer. E acha que seu pastor não sabe mais nada. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então eu vejo sim como algo extraordinário para a pregação do evangelho. Quantas pessoas têm sido alcançadas, cara, por uma palavra? Exato. Nós vemos aqui, né? Quantas pessoas são Não é alcançadas pelo verdade? podcast. Talvez agora, nesse momento, essa palavra está entrando na vida de alguém e alguém está recebendo essa palavra e é o Espírito Santo que faz com que essa palavra chegue como resposta na vida da pessoa. Nós falamos aqui de cura, falamos de milagres. Talvez alguém está ouvindo nós hoje e está enfermo, está em casa, está passando por um problema difícil, uma enfermidade. Nós queremos dizer para essa pessoa que Jesus, o Espírito Santo, ele te cura agora. É isso. Através desse podcast, através dessa palavra, nós estamos na direção do Espírito Santo Sim. e nós liberamos essa palavra de cura, não é verdade? E que quem está ouvindo possa receber a cura, possa receber um direcionamento, possa receber essa palavra, que o Senhor vai te esclarecer a sua mente, a sua visão, para que você possa dar este passo que precisa ser tomado, não é verdade? Então, é um canal de bênção, é um canal ao qual o Senhor pode usar para transformar vidas e levar o evangelho do reino, mas um evangelho saudável. Saudável, É isso. né? No nome do Senhor Jesus, nós cremos nisso. E você vê isso também, ô pastor? Quando nós entendemos que existe a ferramenta, né? Por exemplo, se você pega uma faca, a utilidade da faca é o quê? Você vai lá, você corta o pão, você coloca a manteiga, você corta os alimentos para você comer. E com a mesma faca também você pode tirar uma vida humana. Uhum. Então, não é a faca que é ruim, é quem está manuseando ela de uma forma maliciosa. É isso aí. É isso aí. E isso tudo que a gente falou é muito importante a gente lidar que às vezes a internet ela te abre portas, mas ela também te expõe. Então é o que o Dar falou. É a responsabilidade de quem está usando. E uma certa vez, eu estava um pouco resistente alguns anos, bem no início, alguns anos atrás, a utilizar meu Instagram, a internet, para poder para fazer qualquer coisa. Só postar uma coisa lá, eu, minha esposa e tal, postar quase nada. Aí uma vez o Senhor veio no meu coração e no meu espírito, muito antes do podcast, muito antes de ter usado o Instagram como uma ferramenta, o Senhor falou comigo assim, ó, eu não estou no seu Instagram.
quem olha o Instagram não vê, não me vê lá. Vê você, sua esposa, mais nada. Aí naquele momento ele entrou com uma verdade muito forte no meu coração. Aí eu começar a usar o Instagram, a internet, o alcance, né? Para falar de Jesus, para falar do amor dele, para falar o que ele fez na minha vida, para falar aquilo que ele tem me dado diariamente. E eu comecei a fazer frases curtas. No início, você sabe que a gente fica meio envergonhado, a gente não quer muito aparecer. E eu falei, vou romper essa barreira e eu vou fazer. Aí eu fui vi um versículo lá em Abacuque que fala assim: escreva A visão. nas pedras, para quem passar correndo possa ler. E aquilo eu entendi que era uma história rápida ali, uma mensagem que você estava me dando. Aí eu comecei a fazer e, e no final tal, fui fazendo as frases lá que Deus me dava, que eu via em algum lugar e soltava. Aí eu chegava na empresa onde que eu trabalho, aí o pessoal via aquela frase lá, gostei. Saí na igreja, não, Deus, eu precisava ouvir aquilo ali. Aí eu comecei a entender que o Senhor tava me levando para esse lado. E o interessante é que sempre a pessoa me via assim na rua, tal, que eu conheço, né, que meu alcance ainda era ali, muito, muito próximo de mim, e falava comigo assim, ó, pega essa. Falava, pega essa. Porque eu falava isso de forma espontânea e natural e acabou virando um bordão que eu comecei a usar. Tanto que Deus faz isso, cara. Deus exatamente. faz isso. Aí depois eu comecei chamar esse quadro de pega essa, e eu falava, pega essa de hoje é tal. Aí eu começava a falar, virou bordão. Tanto que eu nem tinha, nós nem tínhamos o coração ainda de ter o podcast. Depois o Senhor implantou no nosso coração e a gente veio pro podcast. E o Senhor falou comigo assim, ó, o Pega Essa nasceu pro podcast. Tanto que no final de todos os episódios, no final a gente fala o Pega Essa, fala uma frase e fala o Pega Essa. Eu entendi que, cara, quanto tempo nós temos perdido e nós podemos usar ele para falar do evangelho, falar do amor de Deus. A gente pode fazer isso através da internet, através do Instagram, usando como ferramenta, como alcance e de uma forma responsável, entendendo. Eu concordo plenamente com o senhor quando o senhor mencionou a questão do sim, você pode ouvir as pessoas no Instagram, os pastores, mas você tem que entender que você tem um pastor. Sim. Você tem que entender que existe alguém que ora por você, que entrega a vida por você. Então, tem muita gente aqui que tem uma conexão muito legal com a gente aqui, através dos testemunhos, mas você tem o seu pastor que te aconselha, que te fala. É sim uma ferramenta, mas o pastor que está do seu lado, ele entende a sua dor, ele entende a sua caminhada. Isso é muito importante também, de valorizar as pessoas que estão perto de você. Talvez o pastor local lá não tenha a mesma eloquência, né, que te vê na internet, as frases bonitas, mas ele tem um coração no reino. E é isso que importa. Amém. E eu gostaria de te perguntar, pastor, o que o Senhor tem te falado nesses últimos dias? Qual é a mensagem que está queimando no seu coração? O que Ele tem falado com você? Eu tenho trabalhado muito dentro do que o Senhor tem me feito entender, a palavra que Ele nos deu para esse ano. É o ano da expansão. Glória a Deus. Aí, talvez as pessoas, né, vêm e falam assim, mas quando você olha para a geopolítica, não condiz. Quando você olha para as finanças do país, não condiz. Aí eu falo, é por isso que está certo. É por isso que está certo. É isso. Porque o Senhor não depende de uma política de homens. O Senhor não depende de recurso de homens. Então, eu vivo por aquilo que o céu está falando. E essa expansão, ela não vai ser só de um crescimento de número de pessoas. Quando eu falo de viver uma expansão, eu estou falando de viver expansão em todas as áreas da nossa vida. Glória a Deus. Em todas as áreas da igreja do Senhor, né? Então eu entendo que chegou a hora da igreja expandir para a oração, expandir para a evangelização, Sim. sabe? Expandir, sair daquele comodismo que a gente estava vivendo, de só estar sentado num culto de domingo ali, tranquilo, confortável, né? Eu já pus um desafio para a nossa igreja. Eu falei, quarta-feira, eu falei, irmãos, já começa a pôr no seu pensamento as 3 pessoas que você vai orar para trazer. Se você vai convidar 1, 2, 3 vezes, eu não sei, mas você vai orar por ela e vai trazer. Porque chegou o tempo de nós sairmos deste comodismo.
sabe? Daquele conforto. Então, eu creio que o Senhor tem falado nesse tempo sobre um ano de expansão. E nós vamos expandir. Vamos expandir para os lugares aonde o evangelho ainda não entrou. Cadeiras que ainda estão ocupadas por homens ímpios, injustos, o Senhor vai expandir para que homens retos e justos sentem naquele lugar. Porque eu creio que o Senhor é um Deus de governo. E Ele vai levantar, né, aqueles que Ele tem preparado nesses dias para entrar e governar com autoridade. E o Senhor falou algo muito importante, né? Que o Senhor Jesus colocou no seu coração, das pessoas orarem pelas pessoas que elas vão trazer. Sim, Porque eu entendo algo muito especial sobre isso. Primeira coisa que o senhor já fez, né? O senhor foi para um lugar maior para ter espaço para essas pessoas chegarem. sim, Então, o primeiro passo é esse. Como é que você quer que a sua igreja venha mais pessoas se não tem nem lugar para ela sentar? Aí já é uma incoerência. Mas aí quando você entende isso, expande. E agora você entende que os próprios filhos vão gerar filhos. Eles começam a orar pelas pessoas que estão chegando. Aí a gente volta lá no filho maduro de Romanos, Ruioso, filho Ruioso. Deus nunca vai mandar novos filhos se os filhos maduros, se os filhos que tem não são maduros. Você tem um filho, o nome dele é Davi. Quantos anos que o Davi tem? 6. 6 anos que o Davi anos. tem. Sim. Você vai colocar uma outra criança de 6 anos para cuidar do Davi? Não. De maneira nenhuma. Porque você entende que ela ainda não tem responsabilidade e maturidade para cuidar da vida do Davi. Então você vai colocar uma pessoa madura e responsável para cuidar dele, quando o senhor não puder. Então, no reino de Deus é mais ou menos a mesma coisa. Deus só vai enviar pessoas novas quando os que já estão são maduros. Então, quando o senhor falou que na igreja do senhor existem pessoas orando para trazer outras, é um ponto de maturidade, é um ponto de alcance que eu acredito que vai realmente acontecer aquilo que o senhor está te entregando. E como você vê, como você está esperando, qual é a expectativa no seu coração quando Deus já começar a fazer isso? Cara, a gente já está com o coração assim aberto, em chamas, porque a gente vê isso também nos próprios irmãos. Sim. Né? Os próprios irmãos, quando eles entendem a visão e eles abraçam isso, você vê essa expectativa no olhar deles. Sim. Então a igreja começa a se mover nesse mesmo sentido. E assim, a minha expectativa para esse ano, eu creio que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. E eu creio também, e eu estou orando para que o Senhor comece a manifestar os sinais, sabe? Oh, glória. A gente teve uma conferência agora no final do ano, que foi o aniversário da igreja, e nós pudemos ver, cara, o Senhor, nódulos sumindo, assim, ó. Nódulos poder de sumindo, Deus. câncer sendo curado. E, assim, coisas tremendas, tremendas. Então, eu creio que o Senhor vai retornar a fazer, né, essas manifestações de sinais na igreja. Quando Glória a nós Deus. entendemos isso e nos posicionar. Eu estou nessa expectativa. Eita glória. Pastor, nós estamos ao vivo aqui, então algumas perguntas aqui eu queria fazer para vocês. Você pode Amém. responder? Amém. Se eu souber e tiver dentro do meu, eu respondo. Tem uma pergunta aqui que fala assim: como eu descubro o meu chamado? Tá. Eu estudei sobre isso um pouco, porque a gente confunde chamado com vocação, Isso. né? Na verdade, todos nós somos chamados. E o chamado do Senhor é voltar para o lugar, voltar, né, à origem. E o chamado do Senhor é ser de santo. Então, todos nós somos chamados. Agora, a vocação é diferente. Sim, a maneira, né? A vocação é o serviço que você vai prestar para o Senhor. E isso nasce de forma natural dentro de nós. Uau! Já viu? Você coloca a pessoa, ela começa a desenvolver. Portanto, a vocação ministerial, quem reconhece é a própria igreja. Você começa a fluir naquilo ali. Aquilo começa a te chamar a atenção. Você começa, né, naturalmente a fazer. E aí vem o reconhecimento da igreja, das pessoas que estão ao seu redor, com quem você está servindo. Ali você descobre a sua vocação. Uau. Agora, o seu chamado é um só, é voltar para o Senhor. Voltar à origem. Voltar para a presença de Deus. Né? Então, esse é o nosso chamado. Voltar. Porque olha para você ver como é que é a definição da palavra. Chamado. Está no sentido de quê? Chamar. Vocação. De enviar. Então,
O seu chamado é voltar para o lugar de origem. Uau. Agora, voltar para quem? Voltar para o Senhor, voltar, né, para o seu lugar de autoridade, voltar para a origem do Senhor. Agora, a vocação é o seu serviço que você vai prestar para o Senhor. Uau. Espero que tenha ajudado. Tem mais Glória a alguma aí, Deus. Dá? Deixa eu ver. Enquanto você procura aí, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pastor, na sua visão, quais são os seus valores inegociáveis? Aquilo que você não negocia. Quais são os seus princípios e valores inegociáveis? Tudo aquilo que a palavra de Deus me dá como princípio é inegociável. Se a palavra de Deus diz que é não, é não. Sim, Então, dentro daquilo que rege a minha vida como valores e princípios, está baseado nas escrituras. sim, Entende? Então, eu não negocio isso. Por exemplo, dentro do o que é pecado, sim. né? O que é pecado e não tem como negociar isso. Por quê? Porque se eu negocio isso, eu estou trabalhando com o espírito de engano e levando uma pessoa Pro erro, né? ao erro. Entende? Então, o que a Bíblia diz que é pecado, o que não pode, não pode. Então, o que rege meus princípios e valores é os fundamentos da palavra de Deus. Uau. Né? Forte. Tem mais alguma aí, Dá? O meu chat aqui tá. Tá travado? E, pastor, o que que você tem para falar para o nosso público que você não pode sair daqui sem falar? O que você deixaria para quem está nos ouvindo ali agora? Não deixe, não deixe com que as pessoas queiram definir você. Você não é o que as pessoas dizem, você é o que Deus disse sobre você. Forte. Jeremias 29:11 diz que o Senhor tem planos a nosso respeito. Então o Senhor já escreveu algo ao seu respeito. Então viva aquilo que o Senhor tem para você viver. Você é o que Deus disse que você é. Exatamente. E aproveita esse momento também para mandar um abraço para a igreja. Sim. Quero aqui mandar um abraço para toda a igreja, um lugar de adoração, todos os obreiros, todos os irmãos que estão ali envolvidos naquela obra. Dizer que eu amo vocês. Nós somos a igreja, nós somos juntos o corpo de Cristo e estamos trabalhando para a expansão do reino. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos direcionando para este ano de expansão. Deus abençoe em nome de Jesus. E a Pastor, todos os ouvintes. foi um prazer te receber aqui. Tenho certeza que todo mundo que escutou seu testemunho estará impactado Amém. por aquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas que estão assistindo. Quais são suas redes sociais? Tá. Fale com o pessoal. Hoje eu estou só Onde eles te com encontram. hoje eu tô só com o Instagram, né? Pastor Jonatas Menezes T. Só o T. Pastor Jonatas Menezes T. Tudo junto? Tudo junto. Show de bola. E o da igreja? Igreja, um lugar, um lugar de adoração. Só que não tem o cedilha, porque não dá para pôr, então fica um lugar de adoração. Essa é o Instagram da nossa igreja. Passa também o endereço de lá, caso alguém queira estar próximo ali, Sim, quer ir lá prazer. fazer uma visita. Sim, nós estamos ali no bairro Diamante, próximo à Estação Diamante, chama Rua da Olaria, número 598. Igreja, um lugar de adoração. Estamos com as portas abertas, esperando, pronto para te receber, crendo que Deus tem uma palavra que vai mudar a sua história. Então você é meu convidado para estar juntamente conosco ali, todas as quartas às 20 horas e domingo às 19 horas. Bora? Valesse? Pessoal, eu também gostaria de agradecer ao pastor. Foi Amém. uma grande honra, uma grande A honra foi minha. alegria te conhecer pessoalmente, te receber na nossa mesa. Obrigado. Tenho certeza que tudo aquilo que nós falamos aqui, aquilo que o Senhor entregou para o nosso público, é aquilo que o Senhor precisava entregar, Amém, eu é creio. aquilo que o Senhor precisava falar. Então, é uma grande alegria. Quero continuar com essa conexão. Amém. Tenho certeza que ainda tem muitas coisas para a gente fazer junto e é muito bom conhecer mais alguém com o coração no reino, com alguém com o coração voltado para o Senhor, com tanta vocação e com tanta devoção. Então é uma Amém. grande alegria
te conhecer. Amém. E Eu que agradeço. quero também agradecer a você que ficou aqui até o final, nos acompanhou, nos seguiu aqui nas redes sociais, tem acompanhado a nossa trajetória durante esses anos. Eu quero dizer que você já é parte do GJCast, é muito bom ter você aqui com a gente. Nós viajamos, pastor, e ficamos acho que 2 semanas sem postar o vídeo. E eu vi pessoas lá, tem vídeos novos, vai soltar alguma coisa, você vê que já gera uma expectativa, já gera vontade de estar com a gente aqui nesse momento de comunhão. Isso é muito especial. E é Eu por quero isso que a gente tá agradecer. negão assim, né? Tá estranho. Nossa, esse cara tá preto, mas negaço. Vamos lá, né? Vamos lá passar um tempo com a nossa mãe, em família, foi muito bom. E eu quero agradecer você. Então, se você ficou aqui até o final, você já conhece muito bem qual que é o nosso lema. Coloca nos comentários aí, fiquei até o final. E eu tenho certeza que a gente vai estar junto nessa para muito mais episódios que tem por vir. Vamos pegar essa? Quer falar alguma coisa? Só lembrando vocês que esse é o primeiro episódio de 2026. Eita, E tem glória. coisa Inaugurou nova bem, pastor. chegando Que aí. bênção, hein? Fique ligado ali no Glória a nosso Deus. Instagram, fique ligado ali, porque o Senhor tá movimentando e a gente vamos colocar coisas novas aqui. E a gente quer muito também a sua ajuda, a sua colaboração. Porque se vocês não estivessem aqui assistindo, né? O porquê fazer esse Exatamente. podcast? A gente só consegue falar da palavra de Deus, exercer, porque tem alguém que está ouvindo, tem alguém que está sendo edificado, tem alguém que está sendo transformado pelo poder da palavra do Senhor. Então fique ligadinho lá no Instagram, do que nós vamos soltar. Quer falar? Pode falar. Não, eu só quero falar algo especial. É você que está assistindo a gente aqui e quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, grupo que eu tô, o Darby tá. Existem algumas pessoas lá que já estão acompanhando. Você também quer fazer parte disso? Me coloca no comentário aqui, ó. Eu quero fazer parte do grupo do WhatsApp. A gente vai entrar em contato com você e a gente vai colocar você, adicionar você nesse grupo pra você estar mais pertinho com a gente. Então, Também se você quiser. alguém também quer indicar, talvez você quer indicar alguém, Sim. tem um testemunho, e às vezes manda no direct lá, infelizmente é muitas mensagens, né, lá no Instagram, e acaba não dando para talvez dar a atenção Ver que todas, vocês né? merecem, né, rápido. Então, o grupo do WhatsApp é isso, né? Porque o WhatsApp é mais instantâneo, é mais na hora a gente consegue estar ali. Então, para você estar mais perto, indicar alguém, falar, sugerir temas, né, que pode ser abordado aqui, é você fazendo parte aqui do GJCast. E quem sabe também um dia você vir aqui, como os outros pessoas vieram, né, mano? Já Acompanhar vieram. um dia de gravação. Você fala, talvez eu não quero dar meu testemunho, mas eu quero, né, ver como é que Viver isso, funciona, né? ver o backstage, ver como é que é. E aí você tem uma Bacana. honra de poder sentar aqui e assistir o podcast ao vivo, né? Ao vivo e a cores. Amém. É isso, é sentir a atmosfera, né? Isso é muito Isso mesmo. importante. Bora, eu vou pegar essa? Bora. Eita, glória! E o pegar essa de hoje é uma frase que o senhor falou comigo durante a semana e tem muito a ver com o que nós falamos aqui. E eu tenho certeza que vai alcançar o seu coração. E o pegar essa de hoje é: a fé que não confronta o seu ego está servindo a ele. Uau, Tamo junto? Pega essa. é isso mesmo. Deus Eita, abençoe. glória! Foi um prazer, pastor. Obrigado, Grande irmão. Aqui do lado, ó, Valeu. vai ter outro vídeo. Vem aqui que nós Vem. vamos, em nome de Jesus, abençoar mais a sua vida. Então clica aqui, ó, do ladinho, e você vai conferir mais um episódio. Pastorzão, Obrigado, Deus Pai. abençoe. Deus abençoe. Tamo viu? junto. Amém. Tchau! Deus abençoe.